Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando a nossa live, O Dinheiro, a Crise e Você. Meu nome é Ali Badawi. Olá, eu sou o Breno, sócio do Ali. Daqui a 2 semanas a gente vai se encontrar para falar sobre produtividade. Ok, pessoal, esse evento ele foi construído a 4 mãos. E como é que ele vai funcionar? Eu vou ser o palestrante, eu vou estar abordando o assunto e o Breno vai ser o nosso debatedor. Ele que vai estar questionando, ponderando e colocando o seu ponto de vista em cima do que nós vamos estar trabalhando. Ok, de vez em quando eu vou fazer o papel de advogado do diabo. A gente estava conversando um pouquinho aqui off-topic, né, alinhando o que a gente vai falar hoje. E tem algumas visões aqui que aqui já geraram um pouquinho de polêmica, que dirá quando a gente jogar aqui para o nosso debate. Tá. Como é que vai funcionar, tá? O evento ele vai ter 2 horas de duração, olha só que legal, tá? Mas quando der 55 minutos nós vamos dar um break. Vai ter uma parada de 10 minutos, tá? E aí para ir lá tomar uma água, ir no banheiro, voltar e depois nós vamos ter mais 55 minutos. Esse evento está sendo gravado, quem não puder assistir vai poder assistir ele no YouTube e nós estamos transmitindo ao vivo pelo meu Instagram. No caso do Instagram só pode ser uma transmissão de 1 hora. Aí vai cair a transmissão e nós vamos começar lá de volta com a segunda parte do nosso evento. O Dinheiro, a Crise e Você. Seja muito bem-vindo. As pessoas estão entrando. Já vi que tem gente de Manicoré, no Amazonas, tem gente do interior do Paraná, tem gente de Goiás, de vários locais do país. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, vamos trabalhar em cima do nosso tema principal. O dinheiro, a crise e você. Apesar do nome ser o dinheiro, a crise e você, nós vamos começar trabalhando a palavra crise. Gente, vou falar um pouquinho sobre o atual momento econômico. Provavelmente o último momento que a humanidade passou por algo parecido com o que nós estamos passando foi durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945, mas ela foi extremamente localizada, certo? O que aconteceu foi muito na Europa, o norte da África e a Ásia. Neste caso, o mundo inteiro está passando por um momento extremamente desafiador, certo? A última grande pandemia ocorreu em 1918, foi a gripe espanhola, que não começou na Espanha. A gripe espanhola, provavelmente, alguns pesquisadores dizem que começou no Kansas, nos Estados Unidos, e a Espanha, apesar de por não estar em guerra, ela falava muito sobre o que estava acontecendo e acabou ganhando o nome de gripe espanhola, que não começou na Espanha. Nós estamos passando por um momento extremamente desafiador. Eu brinco muito, Breno, que nós estamos vivendo a história, aprendendo história dentro da história. Para quem gosta de história, isso é algo maravilhoso, certo? E ao mesmo tempo assustador. A humanidade não esperava isso, todo mundo tinha os seus planos, as suas ideias, certo? Como é que vai ser 2020, o que eu vou fazer, o que eu vou realizar, o que eu vou deixar de fazer e tudo mais. E de repente, eu me lembro muito no nosso curso de negociação, nós temos o que a gente chama de filosofia Mike Tyson, né? Sim. Todo mundo tem um plano até a hora que leva um soco na cara. E o mundo levou um soco bem dado no meio da cara. Junto com uma rasteira. Certo? Eu acho que foi uma surra, né? E aí a pergunta é, como nós vamos lidar com o atual momento econômico, ok? O que está acontecendo com o mundo? Os grandes líderes, as maiores cabeças do mundo estão debruçadas em cima disso, buscando soluções. A questão é a seguinte, tudo bem, o que eles vão fazer é uma coisa, o que nós estamos fazendo no nosso mundo, na nossa casa, na nossa empresa, no nosso emprego, no nosso dinheiro, isto não cabe ao governo, isso cabe a cada um de nós. E aí a ideia principal é o seguinte, as pessoas falam muito essa palavra crise, crise, crise. E a palavra crise ela vem do grego, e em grego crise significa o processo da mudança. Ou seja, quando alguém fala, nós estamos em crise, o que ele está dizendo? Nós estamos passando por um processo de mudança. Só isso. No nosso caso, a gente está passando por um processo de mudança gigantesco, certo? Então a crise quer dizer que as coisas estão mudando, e na minha visão, tá, Breno? Eu acredito que o mundo nunca mais vai ser como ele era antes. Nós poderíamos dizer, então, que em linhas gerais nós estamos constantemente em crise.
Seria isso. O mundo, em linhas gerais, está constantemente em crise. Sempre tem crise em algum canto. Para gerar a gente trabalhar finanças, por exemplo, se eu tenho uma carteira de investimentos variada, sempre eu tenho que trabalhar com a ideia de que num ponto dela eu estou perdendo enquanto eu estou ganhando na outra, necessariamente. O que diferencia crises desse tamanho, ou essa crise, daquela crise cotidiana que a gente está? É que a crise, em linhas gerais. A crise geral, em linha geral, ela ocorre em períodos de tempos mais longos, certo? O Brasil passou por uma crise, ela durou 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Mais longo, certo? Com uma intensidade menor. Com uma intensidade menor. Essa é extremamente aguda, profunda e ocorreu num lapso de tempo muito rápido. E o pior é que a gente não tem noção de quanto tempo ela durará, né? O que deixa as pessoas mais assustadas no atual momento é a falta de horizonte temporal, certo? A pergunta é, isso vai durar 15 dias, 30 dias, 2 meses, 3 meses, 6 meses? Será que as coisas só voltam ao normal, entre aspas, se nós podemos chamar de normal, certo? O ano que vem... O novo normal. O novo normal, né? Nós temos hoje um novo normal e por quanto tempo isso vai durar e quando que vai voltar aquele mundo que a gente conhecia, mas nunca mais vai ser igual, certo? O mundo agora aprendeu que absolutamente... Eu vi muita coisa no Face essa semana, eu vi uma extraordinária. Deus botou todo mundo de castigo no cantinho do pensamento, né? Certo? Pegou a humanidade inteira, vai lá para o cantinho do pensamento, pensar um pouquinho do que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa liberdade, com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Dá para se dizer, inclusive, que esse é um grande momento para a gente revisar o que a gente fazia de errado. Você me conhece, sabe que eu sempre fui um defensor da ideia de que a humanidade ela precisa aprender a fazer um contorno, pensar assim, puxa, eu errei aquele balão que eu devia ter feito lá atrás, eu errei, fui para o outro lado. Não vou nem falar aqui de esquerda e direita para não gerar polêmica nesse ponto. Mas eu tinha 3 ou 4 opções, escolhi essa, notei que estava errada. Será que não é um grande momento da humanidade falar assim, olha, o que a gente fez lá atrás, a gente fez uma opção errada de modo de vida. Será que não é hora de a gente revisar e voltar lá atrás e refazer esse caminho lá de trás? Eu acho que isso vai ter que ser dividido em processos. Primeira coisa, uma coisa o que eu posso fazer como indivíduo. Sim. O que eu faço como indivíduo? Como que eu cuido do meu consumo de energia? Uhum. Como é que eu cuido do meu meio de locomoção? Como é que eu cuido com o meu Tem muita gente aprendendo a lavar prato e fazer faxina em casa agora. Eu levei 52 anos para aprender a lavar as mãos, eu não sabia, tinha 52 anos, não sabia lavar as mãos, tá? Certo? Então assim, lá em casa é legal porque já que não tinha nada para fazer, eu resolvi pintar a casa. Então, tá todo mundo lá pintando a casa, talvez a gente tenha trabalhado mais esses últimos 15 dias que nós trabalhamos em janeiro, fevereiro e março, tá? Mas assim, é um momento de reflexão, tá? Agora, o que o mundo vai fazer com isso é uma coisa, o que nós individualmente podemos fazer com isso é outra. O que o mundo vai fazer demanda tempo, porque o mundo é muita gente. E depende da balança de poder agora. Balança de poder, com tudo. Detalhe, está mexendo muito na balança de poder do mundo. Tá? Aí nós estamos verificando quem realmente é alguém que se preocupa com as próximas gerações, que olha para frente, e quem só se preocupa com o agora. Tá? Então nós temos hoje um momento onde muito interessante. Acho que nós estávamos muito perdidos em ideologias e chegou à realidade. Tá? O mundo é pragmático. Tá? O mundo é extremamente pragmático, o mundo é confucionista, né? Sim. O confucionismo é o pai do pragmatismo, funciona ou não funciona, dá certo ou não dá certo. Teorias nesse momento realmente estão caindo por terra. O que vale é o que está acontecendo no agora. Sim, sim. Eu estava inclusive aproveitando a quarentena para estudar a obra de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, e tem um trecho de umas cartas que ele trocava. Ele foi morto pelos nazistas, e ele falou o seguinte, ele no meio da Segunda Guerra, ele falava assim, a guerra em si, ela não mudou grandes coisas, ela não trouxe grandes coisas novas, ela só escancarou muita coisa que já existia. Ele fala assim, a dor já existia, né? O egoísmo já existia, o populismo já existia. O que uma ocasião como uma guerra faz? Ela simplesmente escancara, ela mostra o pior
dos piores e o melhor dos melhores. O melhor, aquelas pessoas que têm uma tendência ao melhor dentro de si, elas fazem melhor ainda. A tendência é essa opressão. Inclusive, a gente estava até pensando em falar sobre isso hoje, a gente pode aprofundar mais tarde. E aqueles que têm um pendor para o pior, elas tendem a fazer cada vez mais o pior. Dá para se dizer, nesse ponto eu concordo com o Macron, né? Eu não sou grande, muito pelo contrário, eu não sou muito fã do Macron, mas o Macron falou uma coisa certa: nós estamos numa grande guerra contra um inimigo invisível, e essa grande guerra trouxe essa enorme crise que está fazendo com que nós, reclusos em casa, descobramos de que realmente nós somos feitos. Como é que é o nome do teólogo? Dietrich Bonhoeffer. Vamos pensar o que o Dietrich Bonhoeffer falou. A natureza humana, para quem estiver nos ouvindo agora, se você puder anotar, anote isso, tá? Sob pressão, fazemos mais do mesmo. Explico. Uma pessoa que fala alto sob pressão, ela grita. Uma pessoa agressiva sob pressão, ela agride. Uma pessoa tímida sob pressão, ela o quê? Trava. Uma pessoa boa sob pressão demonstra o seu coração. Uma pessoa equivocada, eu não acredito, né, na palavra mal, uma pessoa maldosa, perversa, né? Certo? Sob pressão, ela coloca todo esse equívoco para fora. Ou seja, essa crise que está gerando uma enorme pressão, está mostrando exatamente como nós somos na vera e não na brinca, né? Como nós somos de verdade. Por exemplo, tem gente que está preocupado, certo? Não só como vai ser o futuro, não só se eu vou ter dinheiro, vou ter comida em casa, a gente vai falar muito sobre isso ainda hoje, certo? Mas, caramba, como é que estão as pessoas? Como é que a gente pode fazer para, sabe, tem gente que talvez já faz 2 dias que acabou a comida naquelas pessoas. Sim. O que nós podemos fazer? Eu vi nas redes sociais algumas empresas, eu quero até deixar bem claro, eu achei fantástico, a Fundação André Maggi, Fundação Maggi acaba de doar 50 mil cestas básicas para as famílias mais necessitadas. Então eu acho que é isso. Esse é o papel das empresas nesse momento. Esse é o papel das pessoas que realmente entendem a responsabilidade que nós temos quanto sociedade. E não só como indivíduos, ou não só como empresa, como sociedade. Eu diria mais, como humanidade, certo? E tem gente que nesse momento está aproveitando tudo isso para dar golpes pelas pessoas através do WhatsApp. Então, como é que eu posso tirar proveito da crise? Ou seja, sob pressão, as máscaras caem e nós vamos descobrir como é que as pessoas são de verdade, boas ou equivocadas. E isso trazendo, inclusive, para a realidade mais próxima de quem está nos assistindo, por ser uma reclusão familiar, a gente vai mostrar, inclusive, podemos dizer, vamos lá, polemizar, famílias que são famílias de verdade e famílias que precisavam de um chacoalhão desse para revisar, sem revisar. É legal que Deus nos deu a família que nós precisamos ter e não que nós gostaríamos de ter, certo? Ninguém tem a esposa que tem por acaso, ninguém tem o marido que tem por acaso, ninguém tem o pai, a mãe, os irmãos, os filhos por acaso. Aquilo está, a vida sempre vai nos oportunizar as melhores chances para o nosso autodesenvolvimento e não aquele que a gente quer, aquele que a gente o quê? Precisa. Mas eu gosto muito da filosofia. A filosofia nos ajuda a pensar nesse momento. E tem um pensador, ele é romano, certo? Chamado Epíteto. Para quem acompanha, ele teve um livro, ele não escreveu esse livro, ele é do ano 55 depois de Cristo, então ele não escreveu esse livro. Ele tinha alguns pergaminhos. Esses pergaminhos, há uns 20 anos atrás, foram condensados num livro chamado A Arte de Viver. E o Epíteto, ele falava que a coisa mais importante que nós, seres humanos, precisamos ter, e no atual momento é mais do que nunca, certo? É uma palavrinha simples chamada discernimento. Discernimento para quê? Para sabermos que algumas coisas na vida nós podemos o quê? Controlar. E que outras coisas na vida nós simplesmente não temos como controlar. Explico. Quanto tempo vai durar o confinamento? Não faço a menor ideia. Ai meu Deus, se for mais de uma semana eu estou desesperado. Se você está assim, meu amigo, a situação não está fácil, tá? Não faço a menor ideia. Tomara que seja o mais rápido possível, de maneira eficaz. Não adianta fazer um confinamento curto, sair lá fora, todo mundo ficar doente e aí as pessoas entram em pânico e todo mundo volta para dentro e piora o que já estava ruim.
Sim. Sem contar os mortes que vão acontecer no caminho. A gente tem que fazer um confinamento que seja o mais rápido possível, de maneira eficaz. Isso eu não posso controlar. Se vai durar 15 dias, 30, 60, 90, não sei. Certo? As maiores cabeças do mundo estão em cima disso, não cabe a nós. A pergunta é, como eu vou lidar se for 15 dias? Como é que eu vou lidar se for 30 dias, 45, 60, 90, 120? Isto eu posso controlar. Quanto tempo vai durar, eu não posso controlar. Então, trazendo de volta aqui para a nossa espinha dorsal do nosso debate, dá para se dizer então que tem duas crises ao mesmo tempo. Uma crise mundial, de balança de poder, de todos os mercados do mundo, mas existe uma crise extremamente particular dentro da casa das pessoas. A minha crise, a tua crise, a crise de cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Então, bom, a crise mundial é assunto para especialistas, muito mais especialistas do que nós, apesar de nós estudarmos isso. Vamos trazer aqui para quem está nos assistindo. O que é essa crise, então, nesse momento, o que de mais difícil a gente vai ter dessa crise e o que de melhor a gente pode tirar dessa crise aqui, dentro de casa, dentro do núcleo familiar de quem está nos assistindo. Essa crise é a maior mudança da nossa história, certo? O mundo vinha mudando, só que agora a gente foi atropelado, tá? E ninguém viu a placa do caminhão. Apertaram o botãozinho de nitro. E o pior de tudo, tá? O atropelamento não acabou ainda, nós continuamos rodando, tá? E nós vamos rodar por algum tempo, tá? Então, essa é a crise. Nós fomos atropelados por um caminhão gigante, tá? Agora, o que é essa crise? Essa crise vai depender de cada um de nós. Nós estávamos até conversando, eu e o Breno aqui, nós vamos falar sobre dinheiro, né? E, gente, tem pessoas que estão dentro de um condomínio fechado agora, certo? Ele está na beira da piscina dele, detalhe, talvez esteja nos assistindo, que bom, ok? Ele tem lá 1 milhão, 2 milhões de reais na conta, certo? A preocupação dele é que ele vai deixar de ganhar dinheiro da empresa dele, talvez ele até perca algum dinheiro nesses próximos meses, mas tudo bem. Detalhe, não existe na cabeça dele eu pensar, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para comprar comida, certo? Esse cara talvez, puxa, eu perdi 35% dos meus investimentos na Bolsa de Valores, mas eu ainda tenho milhões lá. Tá? Então esse cara ele tem uma crise. Nós temos uma outra crise, né? Vamos dar a Dona Maria, certo? Que todo dia de manhã a Dona Maria acordava às 4 horas da manhã, fazia salgados, fazia suquinhos, embalava, saía na rua, e detalhe, os salgados dela eram maravilhosos. E ela vendia para um monte de gente. Oficinas mecânicas, lojas, certo? Escolas e tudo mais. A Dona Maria não pode sair na rua. Detalhe, ela até fez, saiu na rua e quase não tinha ninguém lá. Detalhe, ela fez 100 salgados, ela vendia 200 e voltou com 80 para casa. E ela não tem maquininha de cartão? Não tem maquininha, ela não tem reserva. Não tem reserva. Então são crises diferentes. Por isso que tem essa grande crise e a crise particular que cada um estamos vivendo. Certo? E aí a pergunta é, o que essa crise representa para mim? Não o que ela é. Certo? Algumas pessoas, por exemplo, estão sem dinheiro, a comida está acabando e ela consegue lidar com isso de uma certa maneira ainda emocionalmente estruturada. Tem gente que tem dinheiro, ainda tem comida, tem um horizonte temporal e ela já está o quê? Desesperado. Em pânico. Porque não é o tamanho da crise, é o que eu faço com esta mudança. É o tamanho para ela. Para ela. Uma coisa é a crise que está aqui, outra coisa é a crise que eu trouxe o quê? Para cá. E detalhe, não estou dizendo que uma é melhor ou pior que a outra. Cada um de nós enxerga o mundo com uma maneira o quê? Diferente. Por isso que agora o discernimento é importante. Às vezes nós estamos tentando controlar, estamos botando a nossa inteligência, a nossa energia em coisas que, o confinamento tem que durar 30, 60, isso eu não tenho controle. A pergunta é, o que eu posso controlar dentro da minha casa? Será que eu posso apagar a energia? Desligar a luz? Será que eu não sei como é que tem gente nos ouvindo no Brasil inteiro? Quem é do Mato Grosso do Sul para cima, certo? Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, tá? Tem muita gente do Amazonas, do Mato Grosso nos ouvindo, Mato Grosso do Sul, certo? Provavelmente essa época do ano é uma época quente. Cuiabá hoje fez 37 graus, só para vocês terem ideia, e não é uma época quente ainda, mas 37 é um... Ainda está chovendo um pouquinho. Então, assim, é normal, tá todo mundo com o ar-condicionado o quê? Ligado. Então, tá bom, Ali, mas eu tenho dinheiro para pagar energia. Que legal.
Por quanto tempo? Sem renda. Isso é uma pergunta. Certo? Uma coisa era o modelo que eu tinha antes. Eu pagava lá R$600 de energia, R$1.200 de energia. Tudo bem. E se essa energia agora, que está todo mundo em casa, for para 1.500, 1.800, um mês, 2 meses, 3 meses, opa, agora eu preciso começar a pensar nisso. Então não é a escassez que eu tenho hoje, é a possibilidade de escassez que eu vou ter o quê? No futuro. E tem mais, a gente precisa pensar o seguinte, vamos supor que tem aí 2 meses de quarentena, 2 meses fechado ainda e resolve abrir. Bom, beleza, vai voltar tudo a funcionar. As contas e os ganhos não vão ser imediatamente nos 2. Então, mesmo que dure a quarentena 2 meses, a situação toda até conseguir um equilíbrio pode durar 6 meses ou 1 ano para uma pessoa. Quebrar essa inércia, a freada foi tão brusca que para a gente quebrar essa inércia vai demandar tempo. Em alguns ramos responde em 15 dias, 30 dias. Em alguns mercados vai levar 1 ano para voltar a responder como respondia antes. Tá? Então, isso eu não conheço o teu mercado, eu não sei qual é o teu negócio. A questão é o seguinte, está na hora de nós olharmos para a nossa crise pessoal, sentarmos e começarmos a trabalhar em cima dela. Antes de entrarmos na parte do dinheiro, certo? Tem uma linha de pensamento do Stephen Covey que eu gosto muito. Tá? Stephen Covey é autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes ou o 8º hábito. E o Stephen Covey ele faz um pequeno desenho, ele fala assim, entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E o que são estímulos? Estímulos são acontecimentos. Você saiu de casa, o cara bateu no teu carro. Estímulo. Resposta, o que é? O que você faz com o acontecimento. O cara bateu no teu carro. O que você faz agora? Só que entre o que acontece e o que você faz com o que acontece, estímulo e resposta, existe o quê? Um espaço. Dentro desse espaço, nós vamos exercer a nossa liberdade de escolha, que em religião chama-se livre-arbítrio. Ok? E quanto mais preparados emocionalmente nós estivermos, melhores serão as nossas respostas. Nós não temos controle sobre os estímulos. Coisas vão dar erradas, caso eu queira ou eu não queira. Certo? Ninguém queria coronavírus. Ninguém queria uma crise mundial de um vírus que, meu Deus do céu, de onde saiu o tal de coronavírus, né? Coronavírus não, né? O novo coronavírus. Coronavírus sempre existiu, né? O Covid-19, que é um coronavírus novo que realmente está causando todo esse estresse no mundo inteiro. Isso não tem o controle. A pergunta é, o que eu faço com isso eu tenho controle. Só que aqui no meio, nós vamos exercer o quê? As nossas escolhas. As nossas escolhas de relacionamento, sobre esse estresse confinado, sim, as nossas escolhas de como lidar com o dinheiro, as nossas escolhas de como olhar para a vida. Veja bem, o que está acontecendo lá fora você não muda. Como você olha para isso é de total responsabilidade sua. Então, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Quanto mais preparados emocionalmente nós estivermos, melhores serão as respostas e na qualidade dessas respostas está o nosso futuro. Então, antes da gente passar então para a parte do dinheiro, para a gente fechar um pouquinho, depois a gente vai, inclusive, vai anotando aí, vai mandando as suas perguntas, a gente pode retomar com uma pergunta tua mais para o final, aprofundar um pouquinho isso. A gente sabe que a pior coisa que você pode falar para uma pessoa que está descontrolada emocionalmente, às vezes é calma, né? Daí ela fica pior ainda dentro daquilo que a gente falou. Mas se você fosse dar um conselho, em poucas palavras, no lugar desse calma para as pessoas, porque vai ter gente que vai virar para a tela do computador e vai falar assim, calma ou, e vai soltar um palavrão. O que você diria? Eu vi um texto do Chico Xavier e ele fala assim, isto também passará. Todas as crises da história do mundo passaram, essa não é diferente, vai passar. E quando vai passar? Isso eu não posso controlar. Eu sei que isto vai passar e nós vamos ter que fazer o melhor que nós podemos fazer agora até que isso passe. Tá? Então, saber que isso vai passar, ele começa a ser reconfortante. Por quê? Porque uma coisa está dentro de uma crise que eu não sei o quanto ela vai durar. Certo? Mas eu sei que toda crise passa. E essa vai passar. O que nós temos que fazer? Tá? A minha estratégia, proteja aquilo que é essencial. Proteja aquilo que realmente tem valor. E, literalmente, se desapegue do resto.
Isto vai passar, proteja o que tem valor, proteja aquilo que não tem como ser substituído e se desapegue do resto. E o resto? Estamos aqui, temos saúde, podemos trabalhar, somos inteligentes. Eu não sei você, Breno, acho que todos nós nascemos sem nada. Sim. E não vamos levar nada depois. Então, assim, tudo que nós temos hoje é lucro. Sim. Certo? Alguém quer jogar as coisas fora? Longe disso. Nós estamos aqui, né, buscando uma vida melhor, uma qualidade, um carro, uma casa, dinheiro para poder colocar os filhos nas melhores escolas. Mas entenda, agora eu preciso contabilizar prejuízos. Só que tem prejuízos que eu não quero contabilizar. Aqueles prejuízos que têm valor. Que é o quê? A saúde daqueles que moram comigo. Meu pai tem 82 anos, está lá em casa, certo? Nós montamos uma cama, uma estrutura de guerra lá em casa, certo? Ele está lá no fundo e tal, sai da rua, põe álcool gel, tira álcool gel, ele só sai, se ele sai, ele fica dentro do carro, ele é proibido de sair do carro, então, e é um estresse, né? Porque ele quer sair e tal. Eu acho que se alguém tem idoso em casa sabe do que eu estou falando, ok? Gente, então, e é um idoso capitão do exército reformado, tá, ok? Então você imagina. Ele xinga o tempo todo, certo? Então, assim, nós vamos proteger o que é essencial, proteger o que é importante. E vamos, dentro do possível, diminuir o máximo de prejuízo. Não tem como eu não ter. Como que eu posso sair dessa sem prejuízo? Meu amigo, você está no planeta errado. Aqui vai ter prejuízo. Nós temos que escolher o que nós não vamos negociar, escolher aquilo que nós podemos negociar. Não haverá nenhuma solução sem custo e sem dor. Todas as soluções serão com custo e com dor. Eu diria, Breno, assim, tá? Eu vou fazer uma analogia, é uma analogia pesada, mas ela é importante nesse momento. Você teve uma trombose, tá? E o dedo do teu pé gangrenou. Gangrenou, tá? Pretinho, tá lá, certo? E o médico falou, olha, nós temos que cortar o dedo do pé. Não quero cortar meu dedo, eu adoro meu dedo, todo mundo gosta do dedo e tal, mas se você não cortar o dedo agora, daqui a alguns dias a gente vai ter que cortar o pé. E se não cortar o pé, daqui a algumas semanas a gente vai ter que cortar a perna. E se você não cortar a perna, daqui a algum tempo, não precisa cortar mais nada. Então agora nós precisamos fazer escolhas. Escolhas do que é importante de verdade. Escolhas de coisas que não são realmente, que tem preço, mas não tem valor. O que tem valor a gente protege. O que só tem preço, a gente se desapega. A gente pode usar aquela frase que, meme é o que não falta agora, né? Mas eu vi uma frase muito legal que falou o seguinte: falido se recupera, falecido não. Okay. Exato. Então assim, nós precisamos agora fazer escolhas. Tá? E aí entrando para a parte do dinheiro, tá? Que é o dinheiro, a crise e você. A crise nós falamos e vai acontecer, nós somos atropelados, é uma mudança drástica, o mundo vai repensar sua forma de viver, certo? Eu acredito que essas questões mais de economia compartilhada, a questão do meio ambiente, a questão de energia solar, tudo isso agora vai começar a ser olhado de uma maneira mais intensa. Home office, ou seja, trabalhar perto de casa, certo? Assim, nós estamos falando hoje de Cuiabá, que é o nosso escritório, mas eu tenho amigos que moram em São Paulo e ele leva 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Não faz sentido ficar 5 horas em deslocamento. Me lembra que a gente teve a honra de assistir uma palestra com o Domenico De Masi, o sociólogo italiano, e ele já alertava isso quase 20 anos atrás. Tem uns 17, 18 anos atrás. Ele falava assim, gente, é uma loucura o que a gente faz com grande cidade, que você tem bairros inteiros residenciais que num determinado horário se esvaziam. Por quê? Porque as pessoas se deslocam para um outro bairro para trabalhar. Aquele bairro fica lotado, os bairros não ficam totalmente vazios. Por quê? Porque tem uma mulher de um outro bairro que se deixa os filhos lá numa creche e vai cuidar dos filhos de uma outra mulher. Não faz sentido. Não tem porquê isso com as tecnologias que a gente já tem. Tudo bem, a gente está vendo que home office, focando no assunto home office, não é qualquer profissão que vai ter home office, que permite isso. Muita disciplina. Muita disciplina, né? A gente vai falar daqui a 2 semanas e a palavra é tenha rotina. 2 coisas que a gente tem origeriza, que é rotina e burocracia, são os maiores aliados do home office, rotina e burocracia. Mas é assim,
já que Deus nos colocou no cantinho para pensar na vida, muita gente está descobrindo que dá para viver de algumas maneiras, dá para trabalhar, né? Tinha muita coisa que, na verdade, aquilo que você fala, né? Como é que é? Desculpas verdadeiras, né? Até faz sentido, mas se você apertar mesmo, você vê que não faz sentido algumas coisas, como... Não, nossa, nós precisamos ter um escritório para ter aqui para você trabalhar numa baia de computador o dia inteiro. Gente, às vezes se você colocar na ponta do lápis, a empresa colocar na ponta do lápis, compensa mais a empresa pagar o Wi-Fi do cara, né? Vamos lá. Chegou as perguntas, tá? Vamos lá. Tem um bocado de perguntas aqui, tá? Tem gente da Ilha do Governador do Rio de Janeiro, olha que legal. Opa. Só um instante, deixa eu abrir as perguntas aqui. Entenda, gente, que eu sou um homem de 52 anos abrindo perguntas, tá? Os bancos que se lasquem, de qualquer forma vão se lascar, certo? Ok, quem falou isso foi o Ronaldo, tá ok? A gente vai falar sobre essa questão de bancos, tá, Ronaldo? Tá? Ali, como dar uma notícia ruim para os nossos funcionários nesse período? Tenho que informar aqui minha equipe que haverá redução de salário, com redução de carga horária. Quem falou foi o Ornan Mota. Falou, Ornan, seguinte, acredite, Ornan, as pessoas já estão esperando por isso, tá? Isso não é novidade. A minha teoria é que quanto mais rápido, mais sincero nós formos, melhores, certo? Só que, Ornan, é o seguinte, tá? Esse momento exige sacrifício, a gente vai falar sobre sacrifício, certo? E o líder tem que ser o exemplo máximo deste sacrifício. Nós temos que sentar com as pessoas e é importante o seguinte, tá? Gente, por que nós vamos reduzir salário? Por que nós vamos reduzir carga horária? Por causa disso, detalhe. Vamos fazer de tudo para que, fazendo isso, a gente não tenha que o quê? Demitir pessoas. É um fato que me doeu. Segunda-feira da semana passada, eu estou falando aí de 7 a 8 dias, eu liguei para o meu contador, certo? E ele não tinha, eu precisava de uma resposta dele, ele falou assim, está uma loucura. De sexta-feira para cá, ou seja, um dia útil e meio, ele já tinha feito 100 demissões. Só nas empresas que trabalhavam com ele, já tinha ocorrido 100 demissões. Ele fazia parte de um grupo de contadores, certo? E nesse grupo eles já tinham feito mais de 5 mil demissões em 2 dias. Isso eu estou falando da segunda-feira da semana passada. Sim. Ou seja, algumas empresas estão entrando em pânico, certo? A pergunta é quanto que custa demitir? Quanto que custa perder um funcionário que foi treinado? Quanto que custa fazer tudo isso? Daqui a 30, 60, 90, 120 dias, as coisas começam a voltar ao normal e a gente tem que começar tudo de novo, certo? Então, Hernan, a coisa mais certa a fazer agora, senta com todo mundo, põe as cartas na mesa, sem meias palavras, anote essa frase, algumas coisas precisam ser ditas. E nesse momento, isso é determinante. Sentar com as pessoas, gente, assim, certo? Quanto tempo vai durar, não sei, certo? A gente vai fazer isso nos próximos 30, 60, 90 dias. Se acabar antes, a gente volta a conversar. Se demorar mais, a gente volta a conversar. Ou seja, não é algo que vai estar... se promete que daqui 30 dias volta ao normal. Não posso prometer nada, isso eu não controlo. Você lembra? O que eu posso controlar, certo? Aqui na nossa empresa, o Breno, um dos nossos sócios, a gente sentou, fizemos uma reunião, videoconferência, tinha gente nossa espalhada no país inteiro, certo? E nós criamos um horizonte temporal para abril, maio e junho. Abril, maio e junho as pessoas já sabem exatamente o que vai acontecer, certo? Ali depois de junho, a gente vai estar observando dia a dia, como se fosse um dependente químico, né? Só por hoje, certo? Cada dia um dia novo, cada semana uma semana nova, mas nós já sabemos a nossa realidade financeira e econômica para abril, maio e junho, para que as pessoas, a partir daí, Ornan, comecem a se programar, a se reestruturar. Mas é importante o líder estar próximo das pessoas nesse momento, ok? Só complementando para o Ornan, não existe maneira fácil de dar uma notícia difícil. Então nessa hora é hora de transparência, é hora de sinceridade e principalmente é hora de exemplo. Tá? Você se colocar dentro desse contexto também para a tua equipe. Vamos lá, precisamos fazer algo que mantenha o mínimo da economia funcionando. Ok, Jorge, é assim, existe um conflito entre voltar a fazer a economia funcionar e preservar a nossa sociedade. A sociedade, ela está acima da economia. Não existe economia sem sociedade,
Concordo contigo, tá? E aí, a partir daí, tá? Aí tem um grupo de treinadores aqui em Cuiabá, capitaneado pelo Dino Gueno, que é um parceiro nosso fantástico. Eles criaram um movimento chamado Reinvente, certo? É como que eu posso fazer negócio em casa, como que eu posso trabalhar em delivery, ou seja, as empresas agora precisam repensar. Voltar ao normal agora é expor a sociedade a uma situação de risco extrema, que pode acontecer algo que aconteceu na Itália, na Espanha, e nós estamos vendo que está acontecendo fortemente agora nos Estados Unidos e na França. A França já ultrapassou a China hoje, certo? E de repente nós vamos ter que voltar e ficar muito mais tempo. Com certeza, tá? Precisamos fazer com que a economia volte a girar, mas mantendo o confinamento, para que a gente possa ter estruturas para quando voltar. E eu estava lendo sobre a gripe espanhola. As regiões que fizeram o confinamento foram das regiões que a economia voltou mais rápido. As regiões que não teve confinamento... Mas a gente tem que lembrar que eram outros tempos de economia também, né? Mas é interessante, eu estava vendo sobre o Rio de Janeiro. Só para vocês terem ideia, tá, gente? Em 1918, o Rio de Janeiro tinha 1.800.000 habitantes. Certo? O Rio de Janeiro já era uma das maiores cidades do mundo, tá? 600.000 pessoas no Rio de Janeiro pegaram a gripe espanhola. 15.000 faleceram. Certo? Então, estamos falando de 600.000, 15.000, estamos falando aí de 2,5%. 2,5% das pessoas que pegaram a gripe espanhola faleceram. O que, gente, 15.000, nós estamos falando de 15.000. Para a gripe espanhola foi pouco, né? Porque a mortalidade era bem maior. Bem maior. A gripe espanhola é interessante, ela matava mais jovens, né? Porque ela estava no sistema de defesa imunológico. Sim. Quanto mais forte for o sistema imunológico, mais forte a gripe espanhola pegava. Certo? Com certeza, temos que precisamos fazer a economia funcionar, mas dentro do novo modelo, dentro do que nós estamos agora, fazendo com que as coisas funcionem para quebrar essa curva, certo? De diminuir essa montanha, né? Que a montanha vire um morrinho, que o morrinho vire... Em vez de ser o dedo de Deus, certo? E aí que a gente consiga passar por esse momento. Vamos lá? Só aprofundando um pouquinho essa resposta, a gente poderia dizer então que nesse momento, dentro do aprendizado que a gente está tendo, o brasileiro precisa aprender a ser pragmático, então? Sim. E nós somos muito passionais. Vamos lá. Nós somos latino, e como latino é passional. Olha, o que é passional? Emocional. Certo? Se eu estou com raiva, eu grito. Se eu estou... Bato panela na sacada. Se eu estou alegre, eu abraço. Se eu estou com raiva, eu quero matar. Certo? Passional é isso. Ele deixa as emoções tomarem conta. Sim. O pragmático não. O pragmático é, e aí? E agora? O que precisa? Tá. Vai perder dinheiro. Eu não quero saber que perder dinheiro, não. O que funciona? O que eu posso fazer agora? Tem que pragmático. Tem que cortar o dedinho? É melhor cortar o dedo que cortar o pé? Corta o dedo. Isso é pragmatismo. Se cortar o dedo resolve o problema, vamos cortar o dedo. Certo? Fizeram uma pergunta aqui, Ali. Você acredita que o presidente vai conseguir manter as pessoas em casa sem trabalhar? Eu prefiro não entrar nas questões políticas, ok? Em política, cada um tem uma opinião, é que nem um umbigo, certo? E aí não cabe a nós. Nós estamos falando aqui sobre a crise, vamos entrar agora sobre o dinheiro e vamos falar sobre você, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá, proteger o que é essencial, os bancos que se lasquem. Vamos lá. Henrique França. Olá, Henrique. O Henrique é um grande amigo meu do Rio de Janeiro, tá? Essa senhora vamos até continuar pagando sem ela vir aqui, já que a senhora, mas vou fazer uma outra coisa. O Henrique está falando, será que ele... Ele começou a falar. Olha, como administrar as pessoas que literalmente precisam de uma renda, onde só vem renda de uma forma, a rota escolar das minhas filhas, a senhora que passa a roupa aqui em casa, certo? Ou seja, sim, ela vem, certo? Tá? Essa senhora, vamos até continuar pagando sem ela vir aqui, já que é uma senhora, mas como fazer com outras pessoas? Dói, certo? Concordo, Henrique, tá? Agora, eu tenho condição de manter isso? Tenho, vou manter, certo? Por exemplo, tem casa, a senhora que trabalha com a gente, ela está em casa, ela poderia vir sim, mas como eu falei, eu tenho um senhor de 82 anos em casa, e nós fizemos uma estrutura de guerra lá para proteger ele. Sim. Meu pai, ele tem enfisema, ele 67 anos fumando, então eu falei para ele, pai, se o senhor pegar ele é grupo de risco plus, certo? Se o senhor pegar a gripe, pai, com certeza, na hora de escolher, o senhor não vai ser o escolhido para ir no respirador. Então, nós estamos fazendo, o que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso fazer, certo? Nós rezamos. Então, o pragmatismo é isso, né? Não é o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. O que eu devo e posso fazer.
Eu devo fazer isso? Posso? Faço. Ali, é válido pelo menos por esse tempo de quarentena mudar a área de atuar nos segmentos que se aquecem com essa crise delivery de fast food, o ramo totalmente diferente? Que se você tem habilidades para isso, sim. Possível. Porque às vezes para mim entrar num delivery de comida, eu tenho que ter alguma comida que realmente que eu consiga entregar para as pessoas algo que moralmente vale a pena. Às vezes eu vou fazer algo mal feito, certo? Sim. Então, assim, com certeza, se tem habilidades para isso, com certeza. Vamos pegar um exemplo simples, que a gente estava falando do garçom. O garçom, na sua função principal, ele não está podendo atuar. Mas, de repente, se ele tem uma moto, se ele tem possibilidade, tem todos os parâmetros para ser um entregador, o setor de delivery é um setor que está bombando agora. Então, tem todo o risco de ser delivery, tem todo o risco da doença, tem todo o risco da moto, sim, certo? Mas o seguinte, faz parte do jogo as pessoas se adaptarem. Exatamente. Tá? Marquinhos Nascimento. Gente, o Marcos é um treinador nosso, lá de Manaus. Professor, você falou sobre poder. Em tempos de pandemia, vimos que o dinheiro não é assim tão poderoso. O modelo do Scrum, troca, pode ser uma tônica nova desse empreendedorismo? Com certeza, Marquinhos, com certeza. Acredito que já está acontecendo, tá? Algumas pessoas estão trocando trabalho home office, que eles não faziam, para algumas empresas em troca de produtos da empresa, comida, tá? Uma amiga minha, ela está fazendo um trabalho para uma atacadista. Esse atacadista mandou as pessoas para casa e cometeram um erro e deram férias coletiva. Férias coletiva parada até o televendas. E aí voltaram algumas pessoas no meio do caminho, um contador, toda aquela complicação burocrática, eles acabaram contratando algumas pessoas. E essa minha amiga está trabalhando, certo? E a regra era o seguinte, era R$300 por semana, certo? Ou R$500 em comida, ela optou por R$500 em comida, certo? Ou seja, é uma opção. A gente inclusive vai falar dessa questão do focar em quê, né? Daqui a pouco. Ronaldo Moreno. Ali é momento de fazermos empréstimo, buscar linha de crédito, tanto PF como PJ? Depende, tá? Depende da tua estrutura, tá, Ronaldo, né? Se puder, se você tem estrutura, sim. Agora, veja bem, pegar dinheiro para pagar a conta, Deus o livre. Pegar dinheiro, senta em cima. Senta em cima. O que é importante agora? Comida e remédio, só. E o resto, meu amigo, o resto espera. Certo? Então, se você pode pegar um empréstimo lá de 3, 4 mil no banco, pega o empréstimo e tal, senta em cima. Certo? Estou pensando ali em comprar, sei lá, não vai comprar nada agora. Nada que não seja comida, remédio essencial para a tua família estar o quê? Bem, pode fazer PF, PJ, sim. PJ é outro caso, gente, eu não vou tratar aqui sobre as questões jurídicas da PJ, porque a PJ é muito mais complexa, a PJ tem muito mais estrutura, normalmente as PJ têm mais musculatura. A PJ, quando alguém está decidindo lá, ele está decidindo pela vida de 50 pessoas, 200 pessoas. A PF está decidindo pela família dele. Ali, só para a gente não ficar assim, não vou falar de PJ, não vamos falar nisso. Tem algumas pessoas as quais você segue, você fala assim, puxa, sobre economia, esse cara tem uma opinião que a gente não vai assinar embaixo, porque ninguém é infalível. Mas você fala assim, esse é um cara que para quem eu olho e analiso bem o que ele está falando? Olha só, eu gosto muito do Amorim, do Ricardo, tá? O Ricardo ele é muito sensato, o Ricardo ele consegue entrar em assuntos conflituosos, colocar a linha de pensamento dele e sair sem necessariamente criar mais conflitos. Sim. Tá? O Ricardo Amorim, tá? Ele está no Instagram, nas redes sociais, Ricardo Amorim. Eu gosto muito, tá? Gustavo Cerbasi, aí o Cerbasi já não é economia, né? O Cerbasi ele vai falar mais sobre finanças pessoais. Tem a Natália Arcuri, tem o Thiago Nigro, certo? Mas a Natália Arcuri, o Thiago Nigro, ele é muito mais na área de investimento. A Natália Arcuri, ela fica entre finanças pessoais e investimento, tá? O Ricardo Amorim, ele vai falar sobre economia, tá? Hoje nós vamos falar sobre economia dentro da nossa casa. Tá? Mais para o Cerbasi do que para o Mais para o Cerbasi. Tá? Talvez a Natália Arcuri, nesse momento do Me Poupe, é bem interessante, ela é bem radical a nível de custos e gastos e tudo mais, ela otimiza tudo. Eu acho que talvez a Natália Arcuri potencializada agora seria um bom negócio. Agora até me lembrei essa questão de, posso até estar me adiantando aqui, eu me lembro muito que meu pai falava que
que meu pai, ele nasceu um pouco antes da Segunda Guerra, mas ele tem muito ali por causa do meu avô, e ele falava o quanto as pessoas passaram a valorizar, isso na Alemanha, a casca da batata. Né? Então agora, enquanto a gente fazia batatinha frita e jogava fora a casca, agora a gente está aprendendo a aproveitar, e diga-se de passagem, a casca da batata é mais nutritiva que o miolo, né? Então agora é uma hora de a gente também, vamos polemizar, parar com algumas frescuras, né? Alguns preconceitozinhos nessas áreas de remédio, de comida. Vamos entrar na questão do dinheiro, tá? Que tem muitas perguntas aqui que estão entrando no dinheiro. Especificamente. Tá? Okay. Então a primeira coisa que eu quero te fazer é, o que o dinheiro representa para você? Tá? Se você pegar um pedaço de papel e falar assim, o que isso representa? Porque o dinheiro ele representa coisas diferentes para pessoas diferentes. Para algumas pessoas dinheiro é segurança. Para algumas pessoas dinheiro é conforto. Para algumas pessoas dinheiro é status, poder e liberdade. A pergunta é, você, não sei se você tem 20, 30 ou 70 anos, o que o dinheiro representa para a tua estrutura emocional? Olha só, se você não sabe o que o dinheiro representa para você, você sempre vai ter uma relação mal resolvida com esse pedaço de papel. Talvez esse momento de confinamento, de introspecção, de reflexão, está na hora de perguntar, o que o dinheiro representa para mim? Porque enquanto eu não souber isso, Breno, eu sempre vou estar em conflito. Eu acho que inclusive mais do que para mim, né? Para mim, descobrir o que representa para minha esposa, o que representa para nós, o que nós estamos passando para os nossos filhos, do que o dinheiro representa. O que o dinheiro representa para cada um do casal e o que ele representa para a família. Sim. Só que eu não vou conseguir entender o que representa para a família enquanto eu não sei o que ele representa individualmente. Exatamente. Tá? Então a primeira pergunta, anote no papel. O que o dinheiro representa para mim? Não nesse momento. Que nós estamos com a gente, o caminhão já atropelou. Tá? Ai, puxa, não devia ter gastado nisso, não devia ter feito aquilo. Algumas pessoas, logo quando eu abro o meu negócio, acontece isso. Gente, isso está acontecendo com todo mundo. Detalhe, ninguém é azarado. Tá? Ninguém é azarado. O mundo está passando por isso. O mundo está sendo testado nas suas crenças. A pergunta é, nesse momento, ou em todos os momentos, o que o dinheiro representa para a tua estrutura emocional? Breno, você tem 50 reais? Tá brincando, né? Dinheiro? Tem. Gente, preste atenção nisso, tá? Oncinha. Tá? Ó, peguei emprestado 50 reais do Breno, tá? Pegar dinheiro de alemão não é fácil, tá? Vamos aqui, tá? O que eu estou pegando aqui, gente? O que é isso aqui? Ah, um pedaço de papel. Não. Ah, ali, é o dinheiro do Breno. Sim, tá? Mas o que eu estou pegando aqui? O que eu estou pegando? Não sei, Ali. Eu estou pegando dinheiro? Não. Ali, tá? Não. Pedaço de papel? Não. Sabe o que eu estou pegando? Eu estou pegando na vida do Breno. O Breno, ele trabalha para fazer dinheiro. Quantas horas o Breno trabalhou? Quantos dias, quantas semanas, quantos meses para fazer 50 reais? Quando você perde dinheiro, você não perde o dinheiro. Você jogou fora a tua vida que você investiu para fazer o quê? O dinheiro. Então, eu preciso olhar agora para o dinheiro e entender que a minha vida está aqui. Eu investi tempo da minha vida aqui. O Breno investiu tempo da vida dele aqui. Ah, eu perdi dinheiro. Não, você não perdeu dinheiro. Você perdeu vida. Ou seja, quem joga dinheiro fora, está jogando o que fora? A própria vida. Então, o que o dinheiro representa para você, e entenda que o dinheiro representa a vida que você investe para fazer dinheiro. E aí nós precisamos agora montar uma... aí já está vindo um monte de perguntas, a gente vai chamar de estratégias, tá? Gente, eu vou dar uma estratégia geral, por quê? Porque como eu falei, tem pessoas que estão nos ouvindo que tem 2 milhões de reais guardado na conta. Tem pessoas que estão nos ouvindo que não tem 10 reais para sair amanhã para ver se consegue ganhar dinheiro. Tá? Então sim, nós temos estratos diferentes, mas a palavra de ordem é monte uma estratégia. E a estratégia ela tem várias etapas. Primeira etapa, tá? Renegociação total. Se você tem financiamento, você vai entrar na Caixa Econômica, não sei aonde se financiou teu imóvel, e vai o quê?
renegociar para jogar as parcelas para frente. A maioria dos bancos estão abertos para isso. Então, outra coisa, tá? Mas vai ter que ficar 4 horas naquele telefone. Tempo que você tem hoje. Tempo é o que você tem hoje. Se tiver que ficar 8 horas, você vai ter que ficar 8 horas lá. Por quê? Porque se você não fizer isso, lá na frente vai faltar dinheiro e você fala, puxa, devia ter feito. E agora não adianta mais. Quanto mais rápido, melhor. Então, renegocie empréstimos, renegocie financiamentos de imóveis, renegocie aluguéis. Alguma pessoa me fez aqui. Aluguel e condomínio, né? Certo? Algumas pessoas assim, Ali, eu moro de aluguel, e agora? Certo? Você vai ter que renegociar teu aluguel. Mas a pessoa depende do dinheiro. Concordo. Então não tem que renegociar. Quanto que é aluguel? Vou dar um número redondo aqui, R$1.000. Pessoal, eu assim mesmo consigo te pagar 400. Puxa, mas eu preciso 1.000, eu entendo. Mas eu vou te pagar. Não, olha, eu preciso pagar tudo certinho, tal, ok. Você vai pagar os R$1.000 de aluguel. Você tem dinheiro para depois comprar comida mês que vem? Não, olha, eu não tenho. Então você tem que pensar sobre isso. Certo? Nós não estamos no momento normal. Nós precisamos fazer coisas que estão fora do padrão normal. Ninguém é desonesto, ninguém é picareta. Eu vou dar o nó em tudo, vou aproveitar o momento. Não. Neste momento, eu consigo pagar dos R$1.000 de aluguel, R$400. É isso que eu consigo fazer. E vou ligar, detalhe, não vou ficar esperando ele correr atrás de mim. Eu me antecipo. O aluguel vai vencer dia 10. Já liga para ele agora. Por quê? Se você não liga, ele está contando com o dinheiro dia 10. Pessoal, olha, aconteceu isso, não precisa explicar o que está acontecendo, está todo mundo sabendo, certo? Tem pessoas, aqui no Mato Grosso, uma cidade no interior do interior, chamada Nova Multiverde, tem gente lá que pegou o coronavírus, né? Acho que alguém correu de São Paulo, eu fui esconder aqui lá nos Cafundó do Jula e pegou o coronavírus lá. Ou seja, o mundo inteiro está assim. Então você vai ligar para a pessoa, vai se posicionar, certo? Fala assim, olha, o senhor me conhece, eu pago aluguel todos os meses em dia, eu estou aqui há 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas neste momento eu preciso de um fôlego. Eu consigo te pagar tanto, certo? E já coloca o quanto você pode dentro da tua estratégia. Ou seja, renegocie aluguel, renegocie condomínio, renegocie os financiamentos, renegocie a escola das crianças. Está vencendo a parcela lá da escola, a diretora ligou, senta, conversa, agora é a hora de nós o quê? Montarmos a estratégia. Você precisa renegociar. Eu quero deixar algo aqui antes do nosso intervalo, tá? Essa semana muita gente me mandou o WhatsApp e entraram no meu Instagram com uma pergunta: Ali, pago ou não pago o cartão de crédito? Isso é seríssimo. Pago ou não pago o cartão de crédito? E no começo, o Ali, de maneira ingênua, vou falar aqui, meia culpa minha. O Ali, de maneira ingênua, mas olha, tanto faz. Se você tem, quanto você tem que pagar no cartão? Eu tenho que pagar R$1.000. Quanto é que você tem na conta? Eu estou com 2.200. Você paga 1.000, sobra 1.200. E ainda você tem R$1.000 de crédito no cartão para gastar. O Ali falou isso de maneira o quê? Ingênua. A hora que ele pagou os R$1.000 do cartão, o cartão no outro dia o quê? Baixou o crédito dele para 250. Ou seja, ele ficou sem o dinheiro e agora ele já não tinha mais R$1.000 de crédito no cartão. Certo? Tem muitos cartões de crédito que após a pessoa pagar a fatura, eles estão baixando. Por quê? Eles sabem que as pessoas agora vão gastar mais no cartão. Sim. Certo? E depois não vão conseguir honrar o pagamento. Gente, banqueiro burro nasceu morto, né? Eles, a hora que o cara pagou, eles foram lá e baixaram. Opa, Ali, devo ou não devo pagar o cartão de crédito? Você sabe que eu acabei de falar, analise, se estruture. Ali, mas eu tenho que pagar juro depois. Juro depois eu não tenho problema. O problema é faltar dinheiro agora. Certo? Então pensa nisso. Tá? Não, olha, eu posso pagar o cartão de crédito, ainda sobra dinheiro com folga. Pague o cartão de crédito, pague energia, pague a água, pague o IPTU. Se sobra dinheiro, esse não é problema. Nós estamos falando de alguém que está com pouco dinheiro, o horizonte temporal de renda é mínima, ele olha para frente e não sabe o que pode acontecer. Esta pessoa precisa o quê? Montar uma mesa de crise na sala da casa dele, botar as contas lá, trazer tudo e entender o seguinte: o prioritário é a família, é comida. Gente, nós podemos viver uma crise alimentar.
Sim. Certo? Eu tenho 52 anos, eu nunca vi o país passar por isso. Para falar a verdade, poucos lugares do mundo passaram com crises alimentares. Né? Normalmente é a África e tudo mais, onde tem guerras e tudo mais, certo? Nós podemos passar por uma crise alimentar, certo? Não porque às vezes vai faltar comida, mas porque simplesmente eu não vou ter renda. Eu não vou ter renda e quando não tem renda, ou eu vou ganhar uma cesta básica de alguém, ou o governo vai depositar dinheiro na minha conta. Se depositar, bom, bem, se não depositar, Deus o livre. Como é que eu vou fazer? Então, eu não posso controlar o que está lá fora, eu controlo o que está dentro da minha casa. Ou seja, se você tem cartão de crédito, está bem estruturado, paga o teu cartão. Eu tenho cartão, eu não estou bem estruturado. Cuidado, se você pagar em alguns bancos, em alguns casos, eles estão reduzindo, certo? Se você tinha lá um limite de 3 horas que paga, eles devolvam para 500. Quem tinha 2 estava, certo? Esse meu amigo, ele tinha 5 mil e caiu para 250. Certo? Ele tinha pago 1.000 e pouquinho, vai sobrar dinheiro lá, não sei o que, caiu para 250, certo? Outra coisa, tá? No campo 250 o limite, 250 por semana. Então ele vai poder gastar agora nas próximas 4 semanas R$250. Ok? Deixa eu ver se as pessoas estão fazendo perguntas aqui sobre dinheiro. Temos quanto para o intervalo? Uns 4 minutinhos aí. Ok. 3 minutinhos aí. O Fanes, para mim, eu não achar o dinheiro que a vida não pode, porque dinheiro... O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, com certeza, Fanes. Afonso Ferrazali, oi, Breno. Que comparativo vocês podem fazer entre tempo e dinheiro? Que sugestão você pode compartilhar quando melhor aproveitar o tempo, torná-lo mais produtivo considerando a situação atual? Tá? É com o tempo da nossa vida que nós investimos para fazer o quê? Dinheiro. Então é o seguinte, nós precisamos ter, Afonso, uma palavra chamada o quê? Equilíbrio. Não adianta perder toda a vida para fazer dinheiro, porque caixão não tem gaveta. Né? Eu gosto muito do Augusto Cury, ele fala, você quer ser o cara mais rico do cemitério, certo? Não serve para nada, certo? Mas eu preciso construir um pecúlio. Pecúlio o quê? Dinheiro acumulado. Para quê? Para momentos como esse. Esse aqui é um momento extremo, mas pessoas perdem emprego, pessoas ficam doentes, pessoas acabam se acidentando, então é importante ter dinheiro, certo? O que fazer nesse momento? Depende da habilidade de cada um. Sim. Pergunta sobre dinheiro. Vamos aqui. Nesse momento, melhor milão na mão do que... Ok, vamos lá. Concordo plenamente, show. Bingo, qual a qualidade de seu dinheiro? Marcos Nascimento, qual a qualidade desse seu dinheiro? Marquinhos, eu não consigo entender essa pergunta, tá? Acho que a gente vai ter um intervalo daqui a pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, tá? Marquinhos, refaz a pergunta para nós. Gente, nós vamos dar agora um break de 8 minutos, tá? Certo? Maurício, tem como colocar na tela 8 minutos? Tá? Então a gente vai ter um break agora de 8 minutos. O Instagram, ele vai ser desligado, o Instagram volta de novo, certo? Porque daí vai ter que marcar 1 hora. Dentro de 8 minutos nós retornamos aqui para mais perguntas e respostas. Gente, nós não começamos a falar de dinheiro. E o mais importante, tá? É quando nós vamos falar de você. Vamos falar do ser humano. Final, para falar a verdade, eu estou fazendo esse evento basicamente para quando a gente trabalhar as 3 estruturas emocionais finais que nós precisamos para passar por esse grande momento de transição. Grande abraço, até daqui a pouco. Olá pessoal, voltamos, nosso áudio ficou aberto, legal pra caramba. Vai parecer filme de Jackie Chan, isso aí faz parte dos erros de gravação, tá, gente? Voltando um pouquinho sobre renegociação, tem muitas perguntas sobre renegociação, tá? O mais importante na hora de renegociar, seja verdadeiro, não invente nada, fale a verdade, coloque o teu coração em cima da mesa. Certo? Por exemplo, às vezes eu tenho lá, sei lá, R$3.000, tá? E eu estou vencendo a parcela lá da escola do meu filho, da minha filha, de 700. Você tem R$700 para pagar na escola? R$700 para pagar na escola? Eu tenho 3.000 guardado. Só que eu vou ficar sem renda pelos próximos 30, 60, 90 dias. Então eu tenho que chegar para o pessoal da escola e falar assim, olha, eu fiz uma reorganização nas minhas finanças, certo? Eu sou um profissional liberal, a minha renda cessou e eu consigo pagar para vocês agora R$300. Eu não vou dizer, eu só tenho R$300. Isso é mentira. Tenho 3.000. Eu consigo pagar para vocês agora R$300. Ou seja, seja verdadeiro, seja honesto, fale a verdade. Sem mentira.
Como renegociar o aluguel de um comércio? O comércio está fechado, com certeza. O comércio está fechado, o dono do comércio tem prejuízo e a pessoa que está alocando vai ter prejuízo também. Vamos ter que conversar. Porque é o seguinte, eu já estou lá há 1 ano, 2 anos, por exemplo, eu tenho renegociar o aluguel de um comércio, tem outras empresas, que nós estamos no 8º ano, nós estamos no dia do comércio, tem prejuízo. Nós estamos falando de aluguel de 11 mil reais, certo? E a gente paga o aluguel todo santo dia, tanto todo mês, religiosamente. Estamos sentando e renegociando, certo? Por quê? Porque as pessoas entendem isso. O cara precisa do aluguel, por isso que eu vou ter que pagar uma parte de 11 mil reais, certo? E a gente paga o aluguel todo santo dia, tanto todo mês, religiosamente. Estamos sentando e renegociando, certo? Por quê? Porque as pessoas entendem isso. O cara precisa do aluguel, por isso que eu vou ter que pagar uma parte de 11 mil reais, certo? E a gente paga o aluguel todo santo dia, tanto todo mês, religiosamente. Estamos sentando e renegociando, certo? Por quê? Porque as pessoas entendem isso. O cara precisa do aluguel, por isso que eu vou ter que pagar uma parte de 11 mil reais, certo? E a gente paga o aluguel todo santo dia, tanto todo mês, religiosamente. Estamos sentando e renegociando, certo? Por quê? Porque as pessoas entendem isso. O cara precisa do aluguel, por isso que eu vou ter que pagar uma parte de 11 mil reais, certo? E a gente paga o aluguel todo santo dia, tanto todo mês, religiosamente. Estamos sentando e renegociando, certo? Por quê? Porque as pessoas entendem isso. O cara precisa do aluguel, por isso que eu vou ter que pagar uma parte de 11 mil reais, certo? E a gente paga o aluguel todo santo dia, tanto todo mês, religiosamente. Estamos sentando e renegociando, certo? Mudou tudo. Natalício, quem acabou de abrir um negócio, quem já tem um negócio, foi pego na mesma situação. Eu digo mais, tá? Para quem já estava com o negócio rodando, a situação é um pouquinho mais conflituosa. Explico. Quem acabou de abrir eu tenho uma estrutura. Quem já tem um negócio, foi pego por exemplo, na mesma situação. Se eu somar todas as empresas, tá? Eu tenho 56 pessoas que trabalham com o negócio rodando. Então, eu tinha uma realidade, 56 pessoas. De repente, trava tudo. Certo? Ou seja, agora eu tenho que trazer esses 56 para a nova realidade, somar todas sem direção. Então, eu tenho 56 pessoas que trabalham com o negócio. Não, olha, ele estava começando um negócio agora, sou eu e a minha esposa. Opa, é um outro desafio. Mas não estou dizendo que dói menos. Cada um tem a sua dor. Tem alguém com 500 funcionários perguntando como é que eu vou pagar o salário de 500 pessoas no mês que vem. Sim. Tem gente que acabou de abrir um negócio agora, uma lanchonete, um churrasquinho. Ele comprou um carrinho de cachorro-quente para botar na rua, fez o cachorro-quente, experimentou, todo mundo gostou, chegou na esquina, não tinha ninguém. Ele não pode ficar na esquina. Natalício, a situação é a mesma. Nós precisamos passar por esse momento. Por isso que nós temos que montar uma estratégia. Por isso que a estratégia agora é determinante para saber se eu vou passar com muita dor, com alguma dor ou com pouca dor. Não tem como não doer. Vai doer. Todo mundo. Vai doer. Não, foi atropelado, não quero dor. Foi atropelado, tem dor. Nós só temos que agora doer o menos possível e não morrer nesse processo, não morrer aqui em inúmeros sentidos, né? Lamentamos, certo? Quando a gente vê na televisão, a Itália tem 10.800 mortos. 10.800 é só um número na televisão. Cada pessoa daquela representa um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um filho, uma filha, certo? Quanto isso vale? Isso não tem preço. Olhar números na TV é muito simples. Memórias, conhecimentos. E detalhe, pessoas que estão sendo enterradas sem poder ser veladas. Pessoas estão o meu pai foi para o hospital ali e morreu lá e eu não pude mais ver ele. Certo? Ou seja, sim, isso é muito doloroso. A humanidade está passando por um momento de conflito. Dor existe. Nós só temos que trabalhar agora de maneira estratégica e inteligente para que doa menos. Não tem. Eu queria que não doesse. Você não entendeu a realidade. Você ainda está no mundo da fantasia. Vamos aqui? Alguma pergunta? Estamos ouvindo? Água, luz. Deus está no controle, ok. Tá. Vamos aqui. Tá. Vamos continuar o processo. Falando sobre dinheiro. Então você vai fazer a primeira coisa, tá? Sentar, se for marido e mulher, juntos. Aviso antes, tá? Vai dar B.O., dá problema. Vai. Tá? Juntos, sentar na mesa da sala, olhar para o papel e falar o seguinte: o que aqui é essencial? E o que nós vamos o quê? Cortar. Certo? E aí vai ter que o quê? Cortar. E detalhe, decidiu cortar às 10 da noite, 10h30 está com o telefone ligando para cortar. O que for
Cortar tem que ser, depois eu vejo isso. Depois não funciona. É guerra. Depois eu vou ver. Morreu. É guerra. Certo? Então você vai ter que sentar ali e o quê? Cortar. Feito a primeira lista de cortes. Vocês vão deixar isso em cima da mesa e vão dormir. Vão acordar de manhã, vão olhar para a lista e vão assim, o que nós vamos ter que cortar? De novo. Ou seja, daquilo que já foi cortado, você vai olhar e vai ver o que pode cortar mais ainda. Só vai ficar o que é essencial. Mas essencial de verdade. Ok? Claro que, dependendo da realidade financeira, novamente, de cada pessoa. Agora, aquela pessoa que tem pouco dinheiro, que é um profissional liberal, natalício, que acabou de abrir um negócio agora, que depende de venda, que não tem carteira ainda, certo? Esse corte tem que ser o quê? Drástico. Não, olha, eu tenho uma realidade financeira totalmente diferenciada. Tem pessoas que não vão cortar nada. Tem pessoas que elas ficarem um ano dentro de casa, certo? Elas voltam lá fora tranquilamente. Cada um sabe aonde está o quê? Aonde dói o calo. Então, eu preciso fazer a primeira lista de corte e depois eu tenho que fazer uma segunda lista de corte. Nessa segunda lista, aonde entra a amputação. Segunda lista, onde entra aquilo que você fala, meu Deus do céu, sem isso, certo? Vai doer, precisa doer, tem que cortar. Mas nós vamos descobrir que nós podemos viver sem isso. Até teve uma pergunta aqui, até eu passei por ela, que legal, gente, quero agradecer o número de perguntas, certo? Teve um senhor que falou aqui que no momento de crise a gente vai descobrir que a gente pode viver sem um monte de coisas que não precisava, que não era essencial. Quer ver? Eu quero até aproveitar a revisão como essa aí também, você acabou de falar que tem gente, de fato, tem gente que pode passar um ano assim e não vai fazer todo, não vai precisar cortar. Talvez essa seja a chance que a vida está te dando para ajudar pessoas que não têm de onde cortar. E eu acho que tem muitas empresas que estão vendo isso e a gente poderia muito bem apontar o dedo e falar assim, por que não fez isso antes? Porque talvez não tivesse se dado conta disso e uma crise dessa foi o chacoalhão emocional nessa empresa, nesse empresário que falou assim, realmente, que cai naquela revisão que a gente estava falando lá no começo, né? Já existia demanda, já existia tudo e precisou uma crise para acordar a pessoa. E Deus queira, como Deus realmente está no controle, Deus queira que muita gente abra os olhos para esse papel social também. Comercial Ability está perguntando o que você acha que não vai acontecer com o ramo imobiliário? Como qualquer outro ramo vai sofrer muito, detalhe, todos os ramos vão sofrer, acredito que o ramo que vai sofrer menos economicamente, mas é o que vai sofrer mais a nível do processo é a área de saúde. Certo? Realmente, se podemos fazer essa analogia de guerra, eles são a nossa infantaria, eles estão lá no front, certo? Eu não gostaria de estar numa posição de um médico que tem que decidir quem pode ir para o respirador e quem não vai, certo? Eu acho que é uma dor profunda de ter que decidir quem vive, né, a escolha de Sofia. Sim. Certo? Que se é algo certo, eu não gostaria de estar lá. Eu sei que essas pessoas fizeram escolhas, é a vocação deles, eles escolheram estar na área de saúde e realmente são os nossos grandes heróis neste momento. Ok? A área de imobiliária vai sofrer muito, certo? Vai sofrer. Vamos aliviar? Não vai aliviar, vai sofrer. Acredito, Ability, que talvez o Minha Casa Minha Vida vai ser incentivado pós-crise, até porque o governo vai ter que dar um impulso para a economia voltar a girar. E eu acredito que nessa faixa de dinheiro, certo, onde vai se apertar mais para que as pessoas possam, certo, sair de um aluguel e entrar numa prestação e fazer com que a economia gire a partir daí, tá? Ali, qual a melhor forma que podemos lidar e agir diante de tudo isso que está acontecendo? Priorizar algumas contas, deixar de pagar e priorizar a saúde? Certo, Tânia, comida e saúde, ponto. Esse é essencial. A partir daí, depende da tua estrutura econômica, certo? Por exemplo, tem pessoas, famílias, que não vão cortar nada. Agora, eu estou numa situação muito complicada. Priorize quanto que você vai precisar para comer em abril, maio e junho. Lacre isso. Isso daí você vai definir com a tua vida, certo? Outra coisa, tem alguém na família que depende de medicamento, que sem esse medicamento poderia morrer, tem que fazer parte dessa estrutura.
que daí é comida e saúde, certo? Ali, e plano de saúde? É uma pergunta que me fizeram. Eu acho o plano de saúde muito importante nesse momento, mas acredito que, certo? Gente, eu vou ser bem sincero agora, tá? Como eu falei, algumas coisas precisam ser ditas. Nós estamos num vagão, é um trem. O trem está andando, certo? Quem está lá na frente do trem? É China, é Itália, é Espanha, é Estados Unidos, é França. Mas nós estamos no mesmo trem. Aqui vai ficar tão complicado quanto a Itália? Não sei. Mas que vai ficar complicado, isso não tem como escapar. Não tem como alucinar. Não tem como, meu Deus, daqui é um meteoro do espaço e vai matar. Não vai. Vai acontecer. Vai acontecer. Em que nível, eu não sei. Certo? Então, sim, é importante, se você tem estrutura econômica de pagar um plano de saúde, manter o teu plano de saúde em dia. Eu não tenho, ou eu pago o plano de saúde ou comida. Então vai para comida. Só que se você for para comida e não tem plano de saúde, eu espero que você não saia para passear na rua, que você não saia para caminhar, que você não fique no portão perguntando para a vizinhança o que está acontecendo, porque agora, gente, Breno, quem se coloca na linha de tiro... Sim, o plano de saúde é uma estrutura. Por exemplo, em tempos normais, né, em tempos anteriores, plano de saúde serve, grosso modo, para uma coisa, UTI. O plano de saúde, ele não serve necessariamente para consulta, não, serve para as emergências. Assim como o seguro de carro existe para quando eu bater o carro. Eu espero não precisar, mas tem-se o seguro de carro para isso. Então precisa ter esse... Maurício, diz que está com eco, como se tivesse alguém falando no fundo. Tá. Então a gente precisa ter esse equilíbrio agora, porque, como o Ali disse, alimentação e saúde. Para algumas pessoas, cortar o plano de saúde é risco. Por quê? Às vezes é uma pessoa que tem uma doença de risco, tem uma condição onde ela vai precisar de uma UTI, vai precisar de alguma emergência cedo ou tarde. Independente do coronavírus ou não. Exatamente. E enquanto para outras, puxa, é uma pessoa saudável, né, uma pessoa não está saudável economicamente, talvez ela suporte, porque a gente tem que lembrar que cortou o plano de saúde, perdeu, depois você vai ter que voltar muitas carências de novo. Gente, é o que a gente estava falando, pragmatismo. É botar na ponta do lápis, o que é essencial, e tomar decisões não é desligando as emoções, tá, gente? Porque a gente tem que lembrar de uma emoção chamada amor, né, que ela não pode ser descartada, mas sem alarmismo, sem vínculos emocionais, digamos assim. O Bira, ele fez um comentário aqui que estamos saindo da zona de conforto, tá? A crise, ela sempre tem como alvo a zona de conforto. A crise, ela mexe na zona de conforto. Digo mais, a crise, em alguns casos, vai destruir a nossa zona de conforto. A pergunta é, quando você está fora da tua zona de conforto, como é que você lida? Como é que você reage quando simplesmente o que você tinha não existe mais? O teu negócio deixou de existir, o teu emprego deixou de existir, o teu mundo deixou de existir, certo? Porque aí, Breno, entra uma questão muito simples, tá? Quando eu tenho referências internas, certo? Quando eu sei quem eu sou e a minha referência é o Ali é o Ali andando de carro 0 km, o Ali é o Ali andando de carro velho, o Ali é o Ali andando a pé. Quando a minha referência é externa, aí se eu estou num carro 0, eu me sinto uma pessoa. Se eu estou andando de ônibus, eu me sinto outra pessoa. Esta pessoa, neste momento, vai sofrer mais. Por quê? Porque a referência dela está o quê? Do lado de fora. Quando a gente fala externo, é esse externo palpável, né? A questão de opinião dos outros, outras coisas. Opinião dos outros, a casa que eu moro, o carro que eu tenho, o celular que eu ligo. A gente poderia até aprofundar, mas aí daria vários outros lives dessas aqui, nessa questão da referência, como alguém falou e mostrou a referência, falou assim, Deus no controle, né? Então... Algumas pessoas estão falando que o hospital particular foi os primeiros que deixaram de atender, ok? Gente, vamos lá. Então, primeira coisa, renegocie tudo. Outra coisa, corte tudo que não for necessário. Gente, é guerra. Tudo que não for necessário, sente em cima do teu dinheiro e faça uma gestão. Gente, essa estratégia vai ter que olhar pelo menos para 30, 60, 90 dias.
Se você está numa situação mais complicada, 30, 60, 90. Se está numa situação mais confortável, não, olha, eu consigo olhar até o final do ano, ó, eu fico nessa tranquilo. Mas para quem está complicado, pelo menos 30, 60, 90. Esses 90 dias é o que nós precisamos hoje para que o mundo consiga entender o atropelamento, o caminhão e o que vai acontecer. O que nós temos que entender, tá, gente? Demanda tempo para voltar à vida normal, entre aspas, se esse normal for o normal de antes, e demanda tempo depois que voltar para ela começar o quê? A girar. Então agora nós precisamos, primeiro, redução drástica de custo, e a pergunta é, o que eu posso fazer agora, da onde eu estou, para fazer dinheiro? Tá? Eu quero dar uma dica, tem um site chamado Hotmart. Hotmart, ele vende treinamentos, ele vende palestras, ele vende cursos sobre ginástica e tudo mais. Você pode, na tua casa, estar o quê? Oferecendo isso. Porque tem muita gente que está em casa e tem diabo. O que tem para fazer? Tem coisas de graça, esse treinamento aqui é de graça. E tem coisas que podem ser pagas. Mas detalhe, tem pessoas entregando conteúdo pago de excelente qualidade. E você pode estar vendendo isso e ganhando dinheiro através do Hotmart. É uma fonte de renda. Você pode buscar formas diferentes de fazer negócio. Só que eu quero dizer um negócio agora, tá? Você vai ter que olhar para uma nota de 10 reais como se olhasse para R$1.000. Tinha gente que 10 reais no bolso, ele não faz 10 reais ele enrolava e jogava no canto assim. Ele vai ter que olhar para 10 reais como se fosse R$1.000. Porque dependendo do que pode acontecer, lá na frente 10 reais vai fazer toda a diferença entre comer ou não comer. Ok? Então nós precisamos olhar para 10 reais como se estivéssemos olhando para R$1.000. Ali, puxa, olha, eu trabalho com venda externa, eu agora estou vendendo no meu escritório, antes eu vendia, sei lá, R$1.000 por dia, hoje só vendi R$70. Esses R$70 tem que ser comemorado. Esses R$70 hoje você vai o quê? Se você vendia R$1.000 por dia e agora caiu para 70, você vai ter que comemorar. Antes, quando alguém comprava R$100 e a pessoa de maneira equivocada, mas só 100, se alguém agora comprar R$10, você vai comemorar R$10. Eu preciso entrar nesse ciclo. Eu preciso entrar nesse novo momento, nessa nova realidade, aonde R$1.000 antes, certo? Agora é R$10. Você vai olhar para 10 como se olhasse para 1.000 e vai comemorar R$5 de venda. R$5. Ah, ele entrou 10, o governo depositou, está trabalhando que o governo vai depositar R$600 na conta das pessoas autônomas, quem tem MEI, certo? Parece que quando for mulheres e dona da cabeça do casal, como é que eles chamam de chefe de família, chefe do lar, vai ser 1.800 e tal. Gente, esses R$600 na conta dessas pessoas é mais do que R$10.000 há 4 meses atrás. Tem gente que há muito tempo vive e sustenta uma família com R$600. Ah, mas é só R$600? É tudo R$600. Então nós temos que olhar para isso e detalhe, tá? Nós temos que agradecer, nós temos que ter gratidão. Ou seja, uma das coisas que nesse momento vai, aí eu vou entrar numa área que não é uma área que a gente devia estar falando muito aqui, eu acredito muito em algo maior. Cada um chama como chama, eu gosto de chamar em Deus, tá? Tem uma energia aí, certo? E essa energia tem muito a ver com o que a gente faz, com o que a gente pensa, com o que a gente é. Certo? Puxa, fulano, que só dá sorte, né? Eu não acredito em sorte. Ah, fulano de azar. Também não acredito em azar. Eu acredito que tudo dá. Anote essa frase. Tudo está no seu lugar. Só que nós às vezes não percebemos qual é o nosso lugar. Mas tudo está no seu lugar. Um tempo depois que a gente passar por isso aí, a gente vai olhar para trás e para boa parte de nós, eu espero que a gente entenda o porquê desse grande chacoalhão. Né? Essa questão de olhar para os R$10 como se fossem 1.000, eu vou dar uma outra forma de visualização também, que é baseada no meu irmão mais velho, quando ele teve o seu primeiro filho, né, o Arthur, e ele falou o seguinte: tudo para ele, tudo em dinheiro ele transformou, ele monetizou em fralda. Então, vamos sair para jantar, isso dá quantas fraldas? Tanto, então não dá, tanto pacote de fralda. Então, às vezes, para imaginar isso, isso, R$10, isso aqui dá quantos pacotes de arroz? Isso aqui dá quantos pacotes de feijão? Isso aqui.
né? E é a hora do arroz e feijão, não é a hora do filé mignon, não é hora, me desculpem os produtores de carne, mas rosco-ovo, é hora do rosco-ovo, é hora da farofa. Proteína de altíssima qualidade. Exatamente, é hora gente, o delivery também vai me matar, mas se botar na ponta do lápis, é hora de aprender a cozinhar. Minha comida é horrível, dá para comer? Dá, então come. Agora o momento mudou, tá? A ideia principal é renegociação e corte, renegociação e corte, renegociação e corte. Proteja o que é essencial e se desapegue do resto. E depois não sei se é 30, 60, 90, 180 dias, a gente volta a trabalhar, vai colocando as coisas em dia. Algumas pessoas em 30 dias vai botar tudo em dia, algumas pessoas vão levar 2 anos, não importa. Eu espero estar vivo daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10, a vida sempre vai encontrar um caminho. Tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Breno. Vamos lá. Será que o ser humano vai voltar ao mesmo depois dessa crise, Mauro? Depende de cada um. Eu espero que não. Tá. Eu acredito que o mundo vai mudar. Agora, algumas pessoas vão mudar muito, algumas pessoas vão mudar algumas coisas e algumas pessoas simplesmente não mudam. Nesse ponto nós temos uma certa, dentro dos nossos vários pontos de divergência, e eu sou uma pessoa mais cética em relação à humanidade do que o Ali. Eu não tenho ilusão nenhuma, para mim, tá? Como diz um amigo meu, brenamente falando, de que passou essa crise, liberou, beleza, controlamos o Covid. Gente, 3, 4 meses depois, boa parte do mundo vai voltar a funcionar como funcionava antes. Mas para alguns de nós, e eu espero que seja o suficiente de formadores de opinião, o suficiente de pessoas que realmente olham a sua vida com discernimento, realmente seja um grande ponto de mudança e de reconfiguração da sociedade, de preferência para melhor. Que realmente mude não só a balança de poder, mas mude, pessoas comecem a verificar e falar assim, olha, eu realmente precisou essa crise para eu ver que eu não precisava disso, que eu não precisava daquilo. Está todo mundo no cantinho do pensamento. Agora, o que cada um vai pensar lá, cabe a cada um de nós. Tem gente que vai realimentar a revolta. O mundo muda, agora, em níveis diferentes, sim, tá? Sim. A Eliane, ela colocou aqui, o que adianta olhar para R$10 como se fosse R$1.000 se você vai no mercado e não traz nada? Concordo. Mas é que é o seguinte, não é os R$10 não vai valer R$1.000 no mercado. Eu tenho que olhar para R$10 e cuidar desses R$10 como se eu olhasse para R$1.000 e cuidasse dele. Porque às vezes eu ia no mercado e vamos lá, e comprava, sei lá, um chocolate. Tá? Nada contra chocolate, nada contra, tudo a favor do chocolate, sou chocolate, tá? Mas às vezes eu comprava um chocolate que custava R$16. A pergunta é, agora é hora de comprar um chocolate de R$16? Certo? Às vezes eu ia no mercado e comprava, sei lá, um iogurte que custava R$16, R$18. Agora não é hora disso. Agora é a hora do básico. Olhar para R$10 como se fosse 1.000 é olhar para ele e falar assim, agora ele tem que render. A Eliane fala, não, está subindo tudo. Concordo contigo, tá? Nós estamos num momento de estresse. Cada um está tentando resolver do jeito que achar melhor. Os mercados subiram o preço? Subiram. Os bancos subiram os juros? Subiram. Os bancos nesse momento subiram a taxa de juros. Certo? Mas o que eu tenho que olhar? Eu tenho que cuidar dele como se cuidasse de R$1.000. Ok? Vamos aqui, perguntas. Reinaldo Moura. Ali, na sua opinião, o correto afirmar que isolar apenas os grupos ricos e demais voltar a trabalhar pode balancear a economia mesmo com risco, pois teremos que buscar recursos. Vamos lá, tá? Ronaldo, voltar a trabalhar agora, apesar do custo de risco, não é solução. Por quê? Porque nós não temos estrutura econômica para isso. Outra coisa, as pessoas não vão voltar. A maioria das pessoas vão abrir empresas e vão descobrir que estão gastando mais abertas do que fechadas, certo? Não vai voltar, certo? As pessoas estão com medo, as pessoas estão em pânico, certo? Nossa estrutura de saúde é extremamente temerária. A gente fala muito sobre colapso, né? O nosso sistema de saúde entrar em colapso.
nós temos saúde, eventualmente entra em colapso em algumas cidades sem coronavírus, imagine com coronavírus, e a hora que entrar em colapso, aí o pânico aumenta e as pessoas daí não tem liberação, as pessoas vão correr para dentro de casa, e aí vai ser muito pior, porque vai durar muito mais. Quanto mais rápido nós agirmos, mais rápido a gente volta o quê? Ao normal. Essa questão de fazer, tá? A Inglaterra fez um cálculo matemático bem interessante e eles liberaram todo mundo, protegeram os grupos de risco e foram para o mercado. Depois de 3 semanas no mercado, eles descobriram que eles tinham feito uma estratégia bem equivocada e o Boris Johnson, certo? Que estava no hospital pegando todo mundo, até pegou o coronavírus, certo? Acabou mudando a estratégia, tá? Estados Unidos mudou a estratégia, a Inglaterra mudou a estratégia, França já está na estratégia, Itália, Espanha não prestaram atenção no começo, estão pagando um preço caro. A pergunta é, nós queremos pagar esse mesmo preço? Por quê? Porque não tem como salvar a economia se você não salvar a saúde. Se você não salva a saúde, não tem economia. As pessoas entram em pânico. Depois que as pessoas entram em pânico, aí piora tudo. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um confinamento inteligente? Concordo contigo. O que é o confinamento inteligente? Vai levar as pessoas para casa e aí criar uma estrutura, uma rede social que vai manter as pessoas, principalmente o profissional liberal que precisava sair para fazer renda e tal, com dinheiro para comer? Concordo contigo. Só que para isso nós precisamos ser um país de primeiro mundo, um país de inteligência. Certo? Você olha para a Alemanha, hoje a Alemanha está com quase 60 mil pessoas, um número de mortes desse tamanho, não tem colapso lá. Por quê? Porque eles usam a inteligência. E nós, como todo o país, não estou aqui falando mal do Brasil, mas nós não somos um país de potencial gigantesco, um país pobre por acaso. Certo? Nós sempre tentamos resolver tudo no puxadinho. E puxadinho agora vai custar caro. Como é que é o nome do rapaz que comentou isso? Ronaldo, agora uma coisa que a gente tem que focar, que é realmente o que a gente está focando aqui, o que nós podemos fazer em casa. Vamos lá, nós em casa já temos que tomar decisões onde a gente já vai ver que tem consequências na vida dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos pais, empresários que estão tendo que tomar decisões sobre a vida de 56 pessoas. Imagine o peso que é, e eu não vou entrar aqui em populismo político, em partidarismo nem nada, mas imagine o peso que é você tomar uma decisão que vai afetar a vida de, não milhares, de milhões de pessoas. Então, vamos colocar uma nota de esperança aqui. A gente está trabalhando aqui economia de guerra, está trabalhando em encarar isso como se fosse uma guerra, mas vamos lembrar também aqui que as melhores mentes do mundo, não só científicas, como estadistas, estão tomando decisões em relação a essa crise, ok? Então vamos ter uma gota de esperança aqui também. Eu concordo, não concordo. O concordo ou não concordo com as decisões estatais, vamos voltar lá no começo do nosso debate, estão fora do nosso controle. Não cabe a nós, não é que não cabe, não está ao nosso alcance decidir se vai liberar da quarentena, se não vai liberar, se vai ser quarentena inteligente. A pergunta é, o que está ao nosso alcance? O nosso alcance, vamos focar nisso. Só isso. Okay? E o resto vamos observar. O resto nós somos apenas observadores. A Bruna faz uma pergunta aqui. Meu esposo é caminhoneiro e ele está trabalhando, mas não sei até quando. Eu estou grávida de 7 meses. O que considera essencial além de alimento, água e luz, certo? Talvez o plano de saúde, se você está grávida. No caso dela, sim. Tá? Acredito que maternidades eles vão tratar de maneira separada. Maternidade não é hospital. Né? A maioria das vezes maternidade não é, porque na maternidade não tem doentes, certo? Então talvez a questão da saúde maternidade. Não, olha, eu não sei que cidade você mora, em algumas regiões do país a saúde pública ela funciona bem. Em algumas regiões do país a saúde pública é uma catástrofe. Eu não sei onde você mora, mas você tem que observar como é que funciona a saúde pública na tua cidade. E eu verificaria a questão da questão do plano de saúde, por causa que você está com 7 meses de gravidez. E no caso de gestação, assim, já considerar como negociação esse estudo já desde agora, né? Você falou 7 meses, Deus queira que tudo esteja correndo bem, eu espero, oro por isso. Então você tem 2 meses de prazo. Não espera dar os 2 meses para daí tentar resolver. Já entra em contato agora, já vai verificando os canais em saúde, em empresas assim, emergência, chama-se protocolos, né? Acontecendo isso, faço isso, já tenha isso tudo já planejado, ok? Tem uma outra pergunta aqui, Brando, do William.
Tá? Ali, boa noite. Nesse momento é óbvio que haverá acidentes de percurso. É válido continuar investindo em ações? Tá? Bem, para quem está com direção, tá bem, legal? Certo? Para quem é profissional, ok. Ali, o que você acha de entrar no mercado de ação já que ela está barato? É um cassino. Você pode ganhar muito, como você pode perder muito. A minha sugestão é, você gosta de jogar, você gosta de apostar? Não. Então vá para uma renda fixa. Agora é hora de ficar quieto. Agora é hora de olhar em cima do muro e observar. O que está acontecendo no mercado de ações? Ele estava em 121 mil, caiu para 73, foi para 78, chegou em 69. O que vai acontecer? Só Deus sabe. Certo? Os profissionais estão lá, mas eles têm estruturas, eles têm software, eles têm experiência, eles têm bagagem e eles têm dinheiro para perder. O amador no mercado de ações agora vai ser depenado. Ok? Vamos lá. Gente, os depressivos estão se afundando mais ainda. Já estão desligando a TV para não piorar. O noticiário nos assusta. É tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo. Eu não sou depressivo e tem 2 semanas que a gente não liga a televisão em casa. Tá? Não é hora de ligar a televisão. São dois perfis diferentes. Eu adoro TV, certo? Eu gosto muito de me embasar em opiniões, em visões distintas de mundo. Eu sigo muita gente, detalhe, gente que são extremos, gente que entre eles são inimigos. Eu sigo os dois para entender como é que esse pensa, como é que este pensa, para entender por que as pessoas são do jeito que somos. Por que eu sou assim, por que o Breno é assim, por que cada um de nós somos assim. Então eu estou observando. Só que precisa ter uma estrutura para olhar para isso sem se contaminar com isso. Tá? As coisas estão feias do jeito que estão? Sim. As coisas precisam ser ditas. Sim, os Estados Unidos não libera 6 trilhões de dólares, 2,2 trilhões, para dar para as pessoas, fora o que ele liberou em fundo compulsório de banco e tudo mais, somando 6 trilhões, se as coisas fossem só uma ameaça. Certo? A Alemanha não colocou 500 bilhões de euros na economia, se fosse... Não, sim, o Japão não ia alterar as Olimpíadas se fosse só uma ameaça. Não, isso é sério. Nós estamos vivendo um momento mais sério da nossa história. Nós temos que olhar para isso de uma maneira séria. Acabou a infância. Nós somos homens e mulheres adultos. Temos que olhar isso de uma maneira séria e perguntar, ok, tá aí. Nós estamos no meio do oceano, olhamos para o horizonte, tem uma tempestade gigantesca. Dá para fugir da tempestade? Não. Nós vamos ter que passar pela tempestade. Ok, o que nós vamos fazer? Todo mundo para o centro do barco, baixa a vela, amarra tudo, o que pode amarrar, o que não pode, se cair na água, o que vai fazer, ou seja, não tem como fugir da tempestade, nós temos que sair do outro lado vivos, essa é a única coisa a ser feita, tá? E aí, Breno, saindo dessa parte do dinheiro, e aí, gente, nós vamos entrar na parte que eu mais gosto, tá? Anote 3 palavras no papel: resiliência, horizonte temporal e determinação. Resiliência, horizonte temporal e determinação. A resiliência é a nossa capacidade de aguentar o quê? Porrada. E nesse caso não foi nenhuma porrada, tá, gente? Nós levamos uma marretada. Tá? O mundo levou uma marretada, né? Não foi um soco na cara, foi um atropelado por um caminhão, ok? Certo? E como é que se desenvolve resiliência? Existem várias ferramentas. A que eu mais gosto, nunca se confunda com aquilo que você faz. Explico isso. Talvez você seja demitido. Eu não quero ser demitido. Ninguém quer. Eu disse que talvez você seja demitido. Entenda, não é porque você foi demitido que você é uma pessoa ruim, que você é um profissional incompetente. Talvez você esteja sem dinheiro. E não é porque você está sem dinheiro que você é um incapaz, que você é um inválido, que você é um incompetente. Não. É uma questão momentânea. Nós estamos passando por um momento. Isso não é o que você é o que você está. Vou falar de volta. Não é o que você é o que você está. E depois disso nós vamos sobreviver. Eu sou apaixonado pela Segunda Guerra Mundial, certo? Eu estudei muito isso, tá? Assim, toda semana eu estou assistindo o filme, eu tenho textos, eu não tenho nada para fazer, eu entro no aeroporto atrás do Wikipédia, atrás disso e tal, e vamos ver o que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje os judeus são um dos povos mais prósperos do mundo. E eles foram jogados no gueto, eles foram jogados em campo de extermínio, e eles sobreviveram. Por quê? Eles fazem parte da raça humana. É o que somos.
O espírito humano sempre sobrevive. A própria Alemanha depois, né? Completamente destruída. Destruída, o Japão, a Alemanha, tudo. Olha o que a Alemanha é hoje, olha o que o Japão é hoje, certo? Em 1945, 46, certo? Era tifo para tudo que é lado, eles morriam de qualquer doença que dava, por quê? Porque estava tudo destruído. Eles se levantavam. Nós vamos nos levantar. Nós não vamos passar por uma tragédia, acredito que não vai ser a gente vai ser uma Alemanha, um Japão pós-guerra. Não, certo? Mas o que aconteceu com os judeus, não, a gente vai passar por um momento muito difícil. Mas não entenda, isto que você está passando não é você, é um momento. E aí, para isso, eu preciso falar sobre o horizonte temporal. Posso fazer uma partezinha só, um pouquinho de resiliência? Eu acho que essa questão de criar cenários, e a gente estava aqui tendo conversas sobre guerra, sobre pessimismo, talvez seja interessante nessa conversa também verificar qual é o pior cenário. Vamos supor, eu moro num apartamento, 3 quartos sendo um suíte. Nunca passei fome na vida. Tenho conhecimento, minha esposa tem conhecimento. Passou essa crise. Vamos criar aqui o pior cenário. Vamos perder o apartamento, vamos perder o carro e a empresa faliu. Ok? Vou ter que vender pipoca. E morar num quarto, numa kitnet. Vou morrer. Você protegeu o que era essencial, isso você pegou do resto. Exato. Vai levar 10 anos para me levantar. Não quero morrer nos próximos 10 anos. Exato. E observar esse pior cenário e falar assim, o que de pior pode nos acontecer economicamente? Ok, eu consegui resguardar a saúde dos meus pais, consegui resguardar, ninguém morreu, ou talvez até alguém realmente tenha falecido, mas o que de pior pode acontecer? Isso. Ok. Fizemos tudo o que podia? Fizemos. Sim. Ok. Daqui a gente consegue se reconstruir? Conseguimos. Pronto. Preparar-se para o pior. Esperar o melhor e preparar-se para o pior, como o Kenny falava. Isso ajuda muito na resiliência. Quais são as outras palavras? Né? A primeira foi resiliência, horizonte temporal. Tá? Horizonte temporal, ele é uma estrutura mais pesada para a construção de resiliência. O que é horizonte temporal? É a nossa capacidade de enxergar à frente. E aí tem um desafio, tá? Num momento normal, é mais fácil ter horizonte temporal. Eu entrei esse ano com um horizonte temporal fantástico. Eu tinha uma estrutura, eu tinha um planejamento financeiro, certo? Eu já tinha um cálculo do dia 31 de dezembro. Lá em casa a gente faz isso, eu sento com a minha esposa, a gente senta, faz toda uma estratégia, tudo. Estava tudo pronto, certo? O que a gente fez? Rasga tudo, joga no lixo e estamos construindo um novo horizonte temporal. Certo? Então o que é o horizonte temporal? Essa tua capacidade de enxergar à frente. Explico. Quanto mais à frente você conseguir enxergar, maior é a tua base. Quanto maior a tua base, maior a tua estabilidade. Deixa eu dar um exemplo. Você está num navio de cruzeiro. Tem onda lá fora? Tem. Mas o navio praticamente o quê? Não balança. Você está no mesmo mar, só num barquinho pequeno. Tem onda lá fora? Sim. Quando a onda vem, você vai no céu. Quando a onda sai, você vai aonde? No inferno. Quanto maior o teu horizonte temporal, maior a tua estrutura emocional para passar os altos e baixos da vida. E coloca abaixo neste momento. Ok? Aí a pessoa fala, puxa, olha que legal, capacidade de enxergar à frente. Mas olha, eu olho para frente e não enxergo nada. Eu não sei se eu vou trabalhar semana que vem, mês que vem, eu não sei nem se eu vou ter emprego, certo? Ok, nós precisamos ter, aí voltando lá na parte financeira e trazendo isso para o nosso dia a dia. Planejamento estratégico. Anote isso. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E olha só que legal. Numa situação normal, eu estaria talvez planejando os próximos 5 anos. Certo? A nossa reunião, semana passada aqui da empresa, o planejamento foi para 3 meses. E detalhe, 3 meses que a gente falou, ó, isso aqui nós damos conta em 3 meses. Nós estamos fechados, tá lacrado dentro do caixa. Dentro do caixa isso nós temos. O que nós vamos fazer? Vamos começar a trabalhar, certo? Vamos começar a mexer. E depois disso, a gente vai observando mês a mês, certo? Daqui um mês eu espero conseguir esses 90 dias e 30 dias para frente. Daqui 30 dias eu ponho mais 30 dias para frente. E vou tentando enxergar. Espero que nesses 90 dias as coisas resolvam. Mas quando eu comecei a planejar os próximos 90 dias, a minha estrutura já se balizou. Eu tenho esses 30 dias em mãos. Agora eu tenho tempo. Algumas pessoas falam assim, eu não consigo olhar 90, eu mal consigo olhar uma semana. É melhor uma semana do que nada.
Ali eu consigo olhar amanhã. É melhor conseguir olhar amanhã, porque um dependente químico não consegue olhar para agora. Certo? Ou seja, não, você vai ter que agora começar a planejar, nem que seja o amanhã. Se você conseguir planejar o amanhã, você já saiu do hoje. Se você conseguir planejar essa semana, você já saiu do amanhã. Se você conseguir planejar esse mês, você já saiu da semana. À medida que você planeja, você estica o teu pensamento para frente. Esticando ele para frente, você tem um pouco mais de estrutura emocional. Quanto mais você planejar em detalhes, tudo o que pode acontecer, trabalhe sempre pelo melhor e se prepare para o pior, certo? Quanto mais você conseguir fazer isso, mais estrutura você vai ter para passar por esse estresse, por esse grande tempestade. Exatamente. Então vamos invertendo aí. E como entra a determinação nesse processo? Uma garota, as pessoas entram muito via WhatsApp e Instagram. Foi no Instagram. Ela está passando por um momento difícil. É muito comum as pessoas fazerem isso. Eu respondo normalmente de 5 a 10 pessoas todo dia, de vários desafios. E ela estava depressiva. O que fazer? Eu estou tomando medicamento. E no meio disso tudo, aconteceu tudo isso agora. Tá? Escolha pequenas coisas. Pequenas coisas. Eu vou lavar a louça. Lavar a louça agora é um projeto. Certo? Então agora eu tenho lavar louça e lá em casa eu faço um projeto, eu sou meio psico, tá? Eu gosto de números, tá? Eu venho da área matemática, então eu adoro, então eu tenho lá 25 minutos para lavar louça, então eu começo a lavar louça, olho para ela, tal, vou olhando, cronometrando, tal. Consegui lavar louça, eu comemoro. Olha que coisa estúpida, lavar louça, é isso. Fez um pequeno projeto? Ok, então agora eu vou botar a casa em ordem, outro projeto. Agora eu vou fazer o quê? Vou renegociar minhas contas, então é um projeto. Renegociar a conta é um pequeno projeto, que eu vou botar em cima da mesa e vou começar a ligar para o banco, vou começar a ligar para o cara do aluguel, vou começar a ligar para o... Ou seja, renegociar é projeto. Então eu começo a fazer pequenas atividades e começo a comemorar pequenos passos. Antes eu queria mudar o mundo, hoje eu quero lavar a louça de casa. Certo? Lavar a louça de casa é o meu mundo hoje. Arrumar o quartinho da bagunça. A minha esposa arrumou hoje. Detalhe, era um quartinho desse tamanho, eu não imagino. Saiu, acho que uns 6 sacos de lixo dentro daquele quartinho. Eu não imaginava como é que saía. Podia colocar 6 sacos lá dentro, ela conseguiu tirar 6 sacos de lixo dentro do quartinho desse tamanho. É isso. Começar a colocar as coisas em ordens. Um passo de cada vez. O nosso cérebro ele não consegue imaginar em saltos. O nosso cérebro só consegue imaginar pequenos passos. Quando eu dou um pequeno passo, a minha mente fala, opa, mas quem faz isso consegue fazer aquilo. Aí eu vou lá e faço aquilo, mas quem faz aquilo outro. E aí a minha mente começa a conceber coisas maiores, mas à medida que eu faço coisas pequenas. A maioria das pessoas entra em depressão, entra em desespero, certo? Tem crise de ansiedade porque elas ficam imaginando grandes coisas. Quando ela olha para grande coisa, o cérebro dela na hora olha para aquilo o quê? Assusta. Quando ele assusta, o que ele faz? Ele retrai. A partir daí vem todas as consequências. Agora, eu não consigo fazer aquilo, mas lavar louça eu consigo. Eu não consigo fazer aquilo, mas eu consigo sentar no meu computador e ligar para os clientes e falar, olha, nossa empresa está fechada agora, só mas eu estou aqui, se está precisando de alguma coisa, nós podemos entregar, a gente pegamos delivery, não estamos com... Isso eu consigo fazer. Eu não consigo abrir a porta amanhã e fazer o trem funcionar, mas eu consigo fazer pequenas coisas que vão gerar pequenos resultados. Mas a partir daí, a minha mente começa a conceber coisas um pouco maior. E à medida que a gente vai andando, vai correndo, talvez dentro de poucos meses, se Deus quiser, nós vamos estar o quê? Voando. Sim. E outra, e com disciplina treinada, né? Sobre esse assunto aqui, inclusive, daqui a 2 quartas-feiras, a gente vai trabalhar sobre produtividade em tempos de crise, como não enlouquecer trabalhando em casa. Ok? E parte disso que o Ali falou aqui, a gente vai trabalhar sobre rotina, sobre burocracia, sobre como você criar uma estrutura para se manter produtivo, mesmo aí na sua casa e, consequentemente, depois na sua empresa também. Na semana que vem, nós vamos falar do que mesmo, Ali? Na quarta-feira que vem? Vai falar sobre como vender em casa, certo? Vendas, a gente vai, detalhe, vai ser o Marco Simeone, que é o nosso outro sócio, certo? Ele vai falar sobre Insight Sales. Ou seja, Insight Sales, como vender dentro de casa, certo? Então, você 2 horas, quarta-feira, às 20 horas, hora de Brasília, certo? Nós vamos estar aqui com o Marco Simeone, aí vai mudar, o Marco vai estar aqui como palestrante e eu vou ser o debatedor como o Breno está aqui. A gente vai falar sobre como trabalhar vendas
dentro de casa, com o computador, o celular, certo? O WhatsApp, e começar a reinventar o nosso negócio a partir do Insight Sales, certo? Algumas pessoas estão fazendo várias perguntas aqui, tá? Vamos lá. Quem planeja tem futuro, vamos lá. Seguro de vida é interessante manter? Se você puder manter, com certeza. Principalmente num momento como esse. Agora, veja bem, tá? Se você conseguir manter ali entre o seguro de vida e comida, tá respondido, não precisa nem falar sobre isso, tá? Ronaldo, essa é a verdade de que ninguém dá o passo maior que a perna, Natalício. Quando eu planejava amanhã e dava errado, eu ficava mal. Agora vivo hoje. Maria da Conceição. Ok, Maria. Então, nós estamos vivendo hoje, tá? Só que eu preciso começar a olhar para amanhã. O amanhã não é, e detalhe, o amanhã é literário, tá? Hoje é quarta-feira à noite. Amanhã é quinta-feira. Eu preciso começar a programar minha quinta. Olhando a quinta, eu consigo olhar para a sexta. Agora, acredite, tá, Maria? A gente vai fazer um planejamento e pode dar errado. Imagine se não planejar. Quando a gente planeja, já pode dar errado. Imagine se a gente não planejar e está tudo errado. Aí a possibilidade de dar errado é muito maior. Certo? Vamos ver que mais pergunta aqui. Meio tudo isso com seguro de vida. Alguma pergunta? Aqui fala sobre o povo oriental. Vai sair rápido porque é um povo corajoso e determinado. O brasileiro é um povo extremamente corajoso. Tá? Determinação implica em disciplina. E aí nós temos um desafio. Culturalmente, nós brasileiros não somos disciplinados. Tá? E por que isso? Porque nós não temos inverno. O Brasil é um país muito próspero. Um país, se você tiver com fome, sair no meio do mato, você arranja comida. Certo? Nós nunca passamos por coisas de que países que têm invernos de 30 graus negativo passaram, ou o que uma Alemanha, um Japão, que vários países do mundo passaram por guerras que simplesmente destruíram tudo que existe, ou seja, a zona de conforto foi totalmente moída, destruída, sem contar milhões de pessoas que morreram. Nós nunca passamos por isso, isso quisera Deus que nós nunca, né? Que a gente nunca passe. Então, assim, falta para nós brasileiros disciplina. Tudo bem, eu estou falando como um país. O que eu posso fazer como indivíduo a nível de disciplina? Eu acho que tem uma outra coisa aí. Bom, não é questão do povo oriental também, ou pensar no coletivo da superior, é uma forma de ver diferente. Sem dúvida. Mas eu estava comentando com a Valéria, minha esposa, o quanto eu fui criado por pais que nasceram, você também foi criado por... Na verdade, vamos lá. Tanto o Ali quanto eu, nós temos, o Ali, você está com 53, né? 52, eu estou chegando nos 50 e estou com 49. Nós tivemos a felicidade, olha só como é estratégico nesse momento, a gente estava muito frustrado com gerações novas em posição de poder, essa molecada chegando, mas agora talvez a nossa experiência de vida ajude nesse momento, porque nós fomos criados ali década de 70, eu estava olhando o dia a dia de uma cidade com semi-quarentena, como está Cuiabá, algumas coisas funcionando, e tem muita coisa que era o cotidiano da minha infância, década de 70. Década de 70 em Cuiabá não tinha shopping, o programa de fim de semana era o quê? No máximo você ir no cinema, tomar um sorvete. Então tem uma série de coisas. A gente brincava na frente de casa, que hoje não pode mais. Brincava na frente de casa, agora não pode mais, a gente está tendo que aprender a brincar dentro de casa, né? Aliás, aprenda a brincar com seus filhos, a contar histórias, agora é o momento para fazer isso. E nós fomos criados por pais que vieram, muitas vezes viveram ou vieram de uma infância que tinha real escassez realmente, não tinha remédio, não tinha tanta essa fartura de comida toda, não existia plano de saúde, não tinha plano de saúde, não tinha TV por assinatura, não tinha maratona de série na Netflix, não tinha nada. Agora é a hora da gente aprender, já que a gente está tomando tanto cuidado com o grupo de risco, e é o grupo de risco real que são os idosos, porque não chegar, vó, enquanto eu estou cuidando de você, como é que vocês se viravam na infância de vocês? E agora é a hora de a gente aprender a fazer algo que a gente no Brasil desaprendeu e que os orientais têm muito, que é aproveitar essa bagagem de conhecimento de vida que os mais velhos têm. Agora a vida, né, agora que nós estamos no cantinho para pensar na vida, é a hora dessas famílias, já que nós estamos convivendo juntos, voltar a aprender a ter não só o choque de gerações,
mas agora voltar a ter convivência de gerações e aprender uns com os outros. Né? As gerações mais novas ensinar os mais velhos a se lidar com as tecnologias e os mais velhos aprender, mostrar o que é ter resiliência, o que é ter determinação e o que é olhar para frente, né? Pensando no que eu posso fazer hoje para aquele da frente. O Daime, ali, como manter a sanidade mental em um isolamento social tão grande? Tá? Daime, cada um vai ter que encontrar o seu modelo, tá? Leitura ajuda muito, leitura. Tá? Acho que uma boa leitura, vamos corrigir, né? Boa leitura, tá? Acho que está na hora ainda a gente começar a planejar, tá? Às vezes essa loucura, essa aceleração do cotidiano, que nem diz o Cortella, né? Certo? A gente então agora a gente pode parar, refletir, e aí algumas pessoas fazem meditação, outras pessoas fazem yoga, algumas pessoas fazem exercício na sala de casa, certo? Leitura, certo? Mas eu gosto muito do processo de leitura, tá? Sair um pouco das redes sociais é legal, ok? Estabelecer horas. Certo? Chunks, né? Eu vou olhar tal hora e tal hora. Ok? Tá. Posso dar uma contribuição? Já adiantar um pouquinho o que a gente vai falar? Duas coisas que as pessoas fogem muito, não gostam, boa parte das pessoas em linhas gerais não gostam, são essenciais nesse momento, que são rotina e burocracia. Rotina hoje, estabeleça amanhã horários onde você vai fazer, não espera ter vontade. Se você esperar ter vontade de fazer as coisas, você vai ficar assistindo série de Netflix, vai ficar deitado, vai dormir até mais tarde. Você não precisa acordar tão cedo quanto você acordava, mas não fica até às 11 horas. Acorde 7 horas, acorde 8 horas e fala assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai fazer 15 minutos de exercício e estabeleça horários, rotina, para manter a sanidade. Segunda coisa, burocracia. E burocracia dentro de casa é organizar as coisas. Gente, eu gosto de lavar louça, mas agora eu estou tendo o prazer de ver uma pia limpa. O prazer de ver uma pia limpa. O que é a pia limpa? Nada mais é do que cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar é burocracia. É burocracia. Saber usar essas duas coisas vai preservar muito a sanidade mental, porque ficar parado, sem fazer nada, você vai ver uma coisa passando, tempo. E aí você vai olhar para você mesmo e falar assim, olha eu morrendo. Nós temos um monte de coisas que precisamos colocar no lugar. Tenho muito tempo que precisava mexer nisso. Você sabe o que é, só que você não quer mexer. Tá na hora de olhar para isso. A gente se escondia no trabalho às vezes com isso. A gente se escondia no trabalho, a gente tinha uma desculpa. Tinha uma desculpa, agora não tem. Tá. O Wilson está fazendo a pergunta, parece que ele é engenheiro e não está em nenhum emprego. O que fazer nesse momento? Wilson, não sei. Eu ia dar aula. Aí, né? Eu ia dar aula sobre engenharia na internet, falar sobre como consertar um cano, como levantar uma parede, eu não sei, certo? Aí eu não entendo nada de engenharia, certo? Mas eu teria que trabalhar alguma coisa, certo? E as pessoas, olha, isso é de graça. Mas eu queria saber um pouco mais. Vou cobrar R$150 para ensinar as pessoas, certo? Vou dar aula ao vivo, vou dar aula, detalhe, eu vou te dar uma aula, só eu e você, pelo Instagram, pelo Skype, sei lá onde. Inventa uma ferramenta, certo? Para te ensinar como... Tem muita gente que está pintando casa, eu estou pintando casa. Tem gente que está fazendo o muro do quintal, não sei. O que essas pessoas precisam aprender para gastar menos que aprenderiam com você como engenheiro? E você vai dar aulas de graça e falar, gente, se alguém quiser algum detalhe mais específico para você, eu estou cobrando R$80 por hora na internet para te ensinar como fazer. E verifica quem tem, certo? É uma forma de se reinventar. E se 80 não der, cobra 10, cobra 5, começa. Qualquer coisa é melhor do que ficar parado. O Alessandro está perguntando aqui, é melhor preparar as pessoas para o caos ou esperar tudo de pior, ou ser otimista e encorajar as pessoas a superar essas fases? Isso, os dois. Trabalhar para que tudo dê certo e já se preparar se der tudo errado. Baltasar Graciano, um filósofo espanhol, tem 500 anos já que ele escreveu isso, ele falou, trabalhe sempre pelo melhor, se prepare para o pior. Ok? Gente, para nós podermos encerrar, tá? Nossa, muito obrigado, vocês, a Roseli está agradecendo, tá? Já respondeu, tá ok.
Gente, deixa eu falar um negócio aqui sério. Semana que vem, quarta-feira, nós vamos ter o evento com o Marco, como trabalhar em casa, como ganhar dinheiro vendendo em casa, tá? Sexta-feira agora não vai ser pelo YouTube, eu vou falar só pelo meu Instagram. Às 20 horas eu vou falar sobre, anote isto, liderança em tempos de crise, tá? Eu vou falar sobre um cara extraordinário que eu gosto muito, o Breno, quem é fã dele é o Breno, chama Sir Ernest Shackleton. Shackleton passou por uns momentos de maior estresse que um líder pode passar na história da humanidade, e ele conseguiu, num momento terrível, salvar todos os homens dele. Ficaram 2 anos presos no Polo Sul, enfrentando temperaturas de 50 graus negativo, e ele não perdeu um homem. E durante esse momento de estresse, ele criou uma estrutura de liderança. E é sobre isso, a estrutura de liderança, que sexta-feira agora, dia 3, às 20 horas, hora de Brasília, pelo meu Instagram, @alibadawi, eu vou estar falando sobre liderança em tempos de crise. Quero agradecer profundamente você estar aqui com a gente. O vídeo vai ficar gravado, né, Maurício? Não, o Maurício é o nosso rapaz de TI. Ele que faz que isso aqui funcione, tá, gente? Sem o Maurício, nada disso teria dado certo. Ele cuida do que a gente não entende e nem quer entender. Tá? Ele tem dificuldade para entender, cada macaco no seu galho. Tá? Então eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero dizer o seguinte, vai passar. Nós vamos sair dessa situação, certo? Alguns melhores, outros não tão bem, mas ninguém vence o espírito humano, porque existe alguém lá em cima que está olhando por todos nós. Obrigado, fica com Deus. Deus abençoe.